verdade, esse aqui é primeira sessão, né, de 3 que estamos nos propondo a vir discutir as ideias de Trotsky mais expressas, materializadas no que é o programa de transição, ligando com vários elementos da realidade atual, os processos no Brasil, no Egito, na Turquia. Em primeiro lugar, antes de começar, ajuda a dar início à explanação aqui, depois a gente partir para o debate, eu queria agradecer bastante alguns companheiros que foram imprescindíveis para a gente poder garantir a atividade tal como ela está. Lá dentro, se vocês viram, tem instalações a qual vocês poderão usufruir mais tarde. Queria agradecer bastante a companheira Maíra, companheiro Fábio, companheiro Bruno, companheiro Biggs, que estava aqui fazendo beatbox há pouco tempo, que ajudaram bastante nisso. Também agradecer aos companheiros Kevin, Virgínia, Tiagão, Natália, Jair, Dani, que estavam aí desde o começo nos ajudando. E aí convidar todos a aproveitar esse momento aí de reflexão, elaborar dúvidas, questões, e vamos começar o debate aí, passar para a Simone. Valeu. Então, em primeiro lugar, eu queria dar boa noite a todos, colocar que é uma felicidade imensa ver a casa cheia desse jeito, de pessoas conhecidas e pessoas que eu estou vendo pela primeira vez, que isso demonstra justamente a correção dessa iniciativa que a gente está tendo. Opa, a de luz acender é melhor, gente. Ainda não chegou essa hora. Mas que, na verdade, ver a casa cheia desse jeito já uma confirmação para mim da correção dessa iniciativa que a gente está tendo aqui, né? A gente sabe que o nosso país, agora, no último mês de junho, foi palco de uma transformação histórica bastante importante, com a entrada em cena de uma série de mobilizações, como há muito não aconteciam, né? Que coloca o Brasil em um pouco mais de consonância com a situação internacional, que já vem sendo convulsiva em uma série de países, e que, nesse sentido, a proposta que a gente está fazendo agora desse ciclo é justamente dotar essa movimentação, esse despertar impressionante da juventude em nosso país, mas também internacionalmente, das ideias necessárias para que a gente faça, de fato, que a faísca se transforme no incêndio, né? E de que, nesse sentido, a gente possa ir por mais e possa adotar todo esse movimento incrível que se abriu de uma estratégia capaz, de fato, de acabar com esse sistema de mazelas que é o capitalismo, que vem demonstrando já, desde que a crise se abriu em 2008, que nada pode oferecer para a classe trabalhadora e para a juventude, a não ser mais miséria, mais exploração, mais opressão e mais preconceito. Então, em primeiro lugar, queria agradecer muito que todo mundo esteja aqui. Esse é um primeiro ciclo de uma sessão, essa é uma primeira sessão, desculpa, de um ciclo de 3 debates que a gente vai fazer, né? E que a grande proposta que a gente está colocando justamente, a gente chamou aqui essa sessão como Brasil, Turquia e Egito, né? E a atualidade do programa de transição. Conforme vocês vão ver, talvez a gente não aborde tanto o Brasil, a Turquia, mas o que é mais importante é uma tentativa que a gente quer fazer de colocar em atualidade, hoje, alguns dos elementos que fazem parte do melhor da tradição revolucionária, demonstrando que, ao contrário do que coloca a academia, ao contrário do que colocam os analistas burgueses, essas ideias, quando tomadas de uma perspectiva não dogmática, quando tomada com energia, podem necessariamente fazer com que a gente consiga avançar no marco de todo o processo que tem se aberto, né? Então, em primeiro lugar, queria partir um pouco, nesse informe, que eu vou tentar dar conta de alguns elementos, porque o programa de transição ele é um documento bastante completo, bastante complexo, e essa é uma primeira sessão que a gente depois vai aprofundar com outras discussões, né? Mas eu queria partir um pouco de uma contextualização de em que momento a gente está discutindo esse programa, né? Existe hoje, enfim, uma nova situação aberta na América Latina, que coloca mais em consonância os países do nosso continente em relação à situação internacional. Então, a gente viu, no último período, uma jornada de mobilização muito importante, convocada pela CUT chilena, que colocou a unidade entre os trabalhadores e a juventude, que já vem protagonizando nesse país uma série de movimentações, desde que se abriram as mobilizações estudantis há 2 anos, né? A gente vê uma certa recomposição, que é bastante importante, política, da classe trabalhadora num país onde essa classe tem uma tradição revolucionária histórica, que é a Bolívia, com um processo que vem sendo muito pouco debatido aqui no Brasil, mas que é de suma importância, na medida em que é um processo político, né? Com a formação de um novo partido político dos trabalhadores, baseado na COB, que é a Central Obreira Boliviana, o maior sindicato,
né, para lutar contra a política do Evo Morales, que é uma coisa bastante importante, que a gente, como FT, tem tido o privilégio de poder intervir ativamente. E também, no último período, aqui, a abertura de um novo processo no nosso país, que teve, num primeiro momento, a juventude como protagonista, mas que também demonstrou uma força tão importante que obrigou as próprias centrais sindicais aqui no Brasil a convocarem uma série de mobilizações no dia 11, que era uma coisa que não acontecia há 2 décadas. A gente sabe que essas mobilizações elas não atingiram a potencialidade que se poderia, né, por conta das direções sindicais, mas o que ficou bastante claro aqui também foi que existia uma disposição de parar muito importante. Por exemplo, eu li um informe que os companheiros nossos da USP, né, que se reuniram com os trabalhadores, com falas desses trabalhadores dizendo: não, a gente queria parar, mas o sindicato não apareceu, como muitos sindicatos burocráticos não apareceram. Então, terminou não se organizando a classe trabalhadora, mas a disposição seguramente havia, e isso se fez sentir. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente perceba o momento político que a gente está atravessando nacionalmente e internacionalmente. Nesse momento, a gente tem ainda uma fusão, né, uma certa mescla do velho e do novo. A gente é marxista, então a gente sabe que todo o movimento, tudo está em movimento, em transformação. Nesse sentido, nós somos o oposto dos anarquistas, que acham que o velho morre do dia para o outro, né, e que as coisas se transformam magicamente. Então, a gente sabe muito bem que, apesar de ter se aberto toda essa movimentação internacional, ela ainda precisa de uma estratégia, e elementos do velho ainda permanecem nessa nova situação, né? E esses elementos eles tomam ainda a forma de uma ideologia, enfim, que nega a necessidade da construção do Partido Revolucionário, que nega a centralidade da classe trabalhadora, que coloca que os movimentos hoje devem ser horizontais, mas a gente tem uma fé, uma crença inabalável de que isso são os primeiros momentos dessa movimentação e que, justamente, discussões como essas aportam para que elas sejam elevadas a uma outra potência, né? Porque, em última instância, no nosso tempo, ainda segue vigente ideias como a de que não existe mais classe como sujeito de transformação, mas sim uma multidão disforme, né? Ou, então, de que haveria que lutar contra esse sistema que está em crise, isso é inegável, mas não lutar pelo socialismo, que é, por exemplo, o que defende o filósofo pop, quem está na universidade conhece bastante bem, que é o Zizek, que escreveu um texto justamente dizendo isso. Não, esse sistema não dá, mas o socialismo também não. E aí, qual é a resposta, né? Para onde que a gente vai, então, frente a essa situação? Há ainda vertentes que terminam atestando que não seria possível construir um partido para lutar pela emancipação dos trabalhadores e de todos os setores oprimidos, porque esses partidos revolucionários invariavelmente cairiam na burocratização. Ou ainda um senso comum, que se forjou ao longo de toda a década de 80 e de 90, que você fazer parte de um partido seria, na verdade, negar a sua potencialidade como indivíduo, né? Que, em última instância, seria você abrir mão das suas posições individuais e se diluir, ser massa de manobra de uma direção maquiavélica, burocrática. Bom, aí só resta perguntar, né, se alguém é livre para pensar com a sua própria cabeça no capitalismo. Me parece que não. Me parece que o senso comum aqui está determinado de maneira bastante contundente e que, justamente, no capitalismo é que você nega as suas potencialidades individuais. Porque é aqui que você tem que vender sua força de trabalho, é aqui que você tem que viver de acordo com o que a sociedade exige, é aqui que você tem que colocar todos os seus esforços para que outros enriqueçam e não você. Então, se abre uma perspectiva hoje bastante importante para que a gente combata esses sensos comuns, né? E isso, necessariamente, significa, em vários momentos, também entrar em choque com o próprio movimento que se abre, entendendo que é o momento de não ser sectário, né? Claramente. Então, nesse sentido, a gente quer resgatar um pouco as linhas fundamentais do programa de transição, que foi um dos documentos fundamentais da Quarta Internacional, elaborado pelo Trotsky, porque, apesar de todas as diferenças da realidade que existia entre os anos 30, quando esse programa foi elaborado, a lógica do programa de transição nos serve muito para poder pensar e avançar nos desafios que estão colocados hoje, né? Mas queria colocar também que, para que a gente consiga fazer isso, é importante que a gente encare a questão do programa de transição sem dogmatismo nenhum, porque se a gente for encarar isso como uma teoria morta, que
e ficar repetindo as consignas do programa de transição sem entender, de fato, o que significa, na verdade, a gente vai ser uma organização anedótica, né, como tantas que existem por aí. Então, o método através do qual a gente tem que aprender esse documento é justamente o método que o próprio Trotsky utiliza quando ele faz uma leitura, um balanço crítico dos 90 anos do Manifesto Comunista, né, no qual ele faz um exercício justamente para reivindicar tudo que tinha no Manifesto Comunista quando ele foi elaborado, que serve para que a gente se utilize disso para pensar os desafios hoje, e sem nenhum dogmatismo, o que foi ultrapassado é ultrapassado. É tarefa nossa pensar com as nossas próprias cabeças. Então, nesse sentido, o que eu queria colocar, fundamentalmente, sobre o programa de transição hoje, nessa sessão, que é uma sessão inicial, e que, enfim, eu acho que o que tem de mais importante é a gente conseguir entender por que a gente está se voltando a esse documento que foi escrito há praticamente 75 anos, né, é justamente porque ele analisa algumas das contradições fundamentais que ainda no nosso tempo se colocam. Então, uma primeira questão muito forte do programa de transição que eu queria resgatar é justamente uma análise que esse documento faz entre a contradição existente sobre o fato de que as premissas objetivas para a Revolução Socialista estariam não só maduras, nas palavras do próprio Trotsky, como, inclusive, apodrecendo. Ou seja, né, as possibilidades, o desenvolvimento das forças produtivas, a questão econômica e todas as bases através das quais se poderia chegar a um nível superior de organização humana, já estavam mais do que maduras. A gente se vivia num momento diferente do século XIX, que era um momento ainda onde o capitalismo poderia se desenvolver. Quando Trotsky escreve isso, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, era o contrário, né? O capitalismo estava justamente arrastando o grosso da humanidade para um momento de destruição sem par, né, na história, justamente por causa dessa premissa. E, por outro lado, essa situação estava marcada por uma contradição muito importante, que é que se a economia, né, as questões objetivas do capitalismo já possibilitavam essa revolução socialista, por outro lado, os elementos subjetivos e, fundamentalmente, a direção passava por uma crise importantíssima. Então, essa é uma contradição chave que ele vai assinalar através de duas frases que são lapidares, que estão bem logo no começo do programa de transição, quando ele diz, né, que a situação política mundial em seu conjunto se caracteriza principalmente pela crise histórica do proletariado, da direção do proletariado. Né? Então, sem uma direção, o proletariado não poderia, de fato, conseguir avançar em protagonizar a Revolução Socialista. Né? Então, a gente vai tentar, em linhas gerais, dar conta do que isso significou nos anos 30, quando o programa de transição foi escrito, e o que isso significa hoje, para a gente poder pensar um pouco os nossos desafios e como respondê-los. Né? O programa de transição ele foi um dos programas mais importantes, um dos documentos mais importantes por ocasião da Quarta Internacional, e ele foi redigido justamente para o Congresso de Fundação da Quarta, que aconteceu em 3 de setembro de 1938. Né? Esse Congresso de Fundação da Quarta Internacional ele se deu em condições de extrema dificuldade, na clandestinidade mais absoluta, né? E, inclusive, com vários dos seus dirigentes sendo assassinados pelo stalinismo, inclusive o próprio filho do Leon Trotsky. Então, assim, para que a gente tenha uma ideia de quais foram as condições, foram condições bastante dificultosas, né? Mas isso não fez com que os seus dirigentes tivessem menos crença e na possibilidade, justamente, de responder ao problema da crise de direção. E ele foi redigido também em um momento de uma grande crise, né? Porque o texto foi escrito justamente num momento que foi a antessala da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, assim, ele buscava responder justamente a essas duas questões. As provas que seriam colocadas para os revolucionários às vésperas da Segunda Guerra Mundial e a necessidade de responder ao problema de qual direção seria capaz de fazer com que a guerra se transformasse em luta de classes, não de nações entre nações, mas dos trabalhadores contra os patrões. Né? E aí ele tem uma frase também, que é uma definição logo no começo, que é bastante lapidar,
que são as premissas objetivas que fazem com que esse documento seja válido, que ele coloca bastante claramente que as forças produtivas, nesse momento, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, tinham deixado de crescer. Né? Então, isso, de acordo com Marx, a gente pode entender de duas perspectivas. Né? O Marx dizia que nos momentos em que as relações de produção não tornam mais possível o avanço das forças produtivas, há tendências à crise que podem ser bastante profundas e que, por sua vez, abrem perspectiva para grandes ascensos revolucionários. A gente pode entender essa definição de duas maneiras. Uma primeira, num sentido estrito, né, pensando em quando há um período de estancamento realmente econômico ou de decadência das forças produtivas, que é o momento da década de 30, né, em que há grandes crises e ruptura do equilíbrio capitalista, quando isso se leva diretamente a um questionamento, enfim, de todo o status quo, enfim, é uma série de crises revolucionárias que podem abarcar uma série de países. Ou a gente pode entender isso num sentido mais amplo, como uma época histórica em que há ascenso, estancamento, fluxos e refluxos, na qual a crise é um elemento tendencial. Né? Então, nenhum dos dois é mais correto do que o outro. Nenhuma das duas maneiras de entender essa passagem é mais correta do que a outra, mas ela pode ser entendida nesses dois aspectos. O Trotsky, no programa de transição, o que ele vai dizer? Que a premissa econômica da Revolução Proletária, aqui eu estou parafraseando o Trotsky, estou lendo diretamente o programa de transição, ele diz o seguinte, que a premissa econômica da Revolução Proletária chegou há muito tempo ao ponto mais alto que pode alcançar sob o capitalismo. As forças produtivas da humanidade se estancaram. As novas invenções e os novos progressos técnicos não conduzem a um crescimento da força material. As crises conjunturais, na condição de crise social de todo o sistema capitalista, oprimem as massas com privações e sofrimentos cada vez maiores. O crescimento do desemprego aprofunda, por sua vez, a crise financeira do Estado e derruba os instáveis sistemas financeiros. Ou seja, é um momento em que há um empobrecimento geral da população e toda a ilusão de que se pode ter conquistas e melhoras gradualistas fica em xeque. Né? Isso tem muito a ver com a definição que faz o Lenin em relação à época imperialista. Né? Segundo o Lenin, nessa obra que chama Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, na virada do século XIX para o século XX, a gente assiste uma série de transformações no próprio capitalismo, que deixa de ser um capitalismo de livre concorrência e passa a ser um capitalismo marcado pela tendência à formação dos monopólios. O que significa isso? Significa que há uma tendência a uma concentração cada vez maior dos grupos capitalistas e uma junção entre o capital bancário e o capital produtivo que não existia antes, né, no capitalismo mercantil. E isso vem marcado justamente por uma competição cada vez maior entre os capitalistas, que levam a uma competição maior e muito mais tensões entre os estados, que têm que exportar capital a mercados restritos. Né? Então, a tendência é que justamente aí se entre no momento de crises, guerras e revoluções, porque o mundo é finito, você não pode colonizar a Lua, você não pode fazer o seu capital se valorizar ali, e justamente, né, como o capitalismo não é capaz de levar as suas tendências até o final, há uma grande contradição entre a produção que se torna cada vez mais socializada, né, e o capitalismo que se torna cada vez mais mundial, e as fronteiras nacionais, às quais cada uma das burguesias atende. Então, essa situação é a situação que o Trotsky, com os elementos mais agudos que ela traz... Acho que começou a chover, o povo está entrando. Espera aí. Olá! Acho que é melhor a gente puxar. Espera aí que a gente vai puxar a mesa também, gente. Sim, cara, ação coletiva. Calma, Jéssica. Ah, tá. Já está todo mundo reacomodado?
Então, camaradas, companheiros, eu vou aproveitar a interrupção para fazer uma saudação aqui aos companheiros da Unesp, que estão chegando agora, que vem de uma luta importantíssima, que durou 3 meses, né, que foi um combate duríssimo e que arrancou uma série de conquistas e que, nesse sentido, vem dando exemplo para o movimento estudantil de conjunto e para toda a juventude. Foram reprimidos, tiveram ontem fazendo um ato interessantíssimo na frente da delegacia, mas o que eu queria colocar é que é uma honra muito grande também receber os companheiros aqui nessa discussão, e sejam bem-vindos. Bom, voltando, então. Então, o momento em que o programa de transição foi elaborado é um momento em que essa definição do Lenin ela se coloca desde uma perspectiva muito mais aberta, porque é a véspera da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a competição entre as nações atinge o seu ponto máximo, né, e essa é arrastada para a Segunda Guerra, na qual o objetivo fundamental era justamente resolver quem seria a principal potência hegemônica internacional. A gente tem a Segunda Guerra Mundial no momento de decadência da dominação imperialista da Grã-Bretanha, né, e com a Alemanha e com os Estados Unidos, fundamentalmente, competindo para ver quem ia emergir como o grande imperialismo entre os Estados capitalistas, por um lado. E a União Soviética também termina entrando na Segunda Guerra Mundial, cumprindo um papel, inclusive, bastante nefasto, né, de, durante a própria guerra, ter estrangulado uma série de possibilidades revolucionárias, e, antes dela, fazendo um pacto com Hitler de não agressão, que foi uma coisa que desmoralizou muito os comunistas naquele momento, que demonstrava justamente que, nesse momento, o stalinismo já tinha se transformado num grande aparato contra-revolucionário internacional. Então, é nesse contexto que se dá toda a elaboração do programa de transição. Se a gente quiser fazer uma analogia que é bastante necessária com a situação hoje, né, a gente pode definir que, desde 2008, a gente atravessa uma crise, que é uma crise histórica, que, nesse momento conjuntural, tem o seu epicentro nos países da União Europeia, mas também no Oriente Médio, onde estão acontecendo uma série de processos revolucionários que são mais avançados, né, no sentido de serem elementos agudos da luta de classes, mas que também começa a dar os seus primeiros sinais na própria América Latina, né? Por exemplo, o mito próprio do Brasil potência, que no ano passado estava imperando entre a mídia burguesa, já começa a não entusiasmar muita gente. Com a entrada em cena das massas aqui, um pouquinho de luta de classes, a FIFA já está se questionando se foi uma boa ideia fazer a Copa aqui. Enfim, uma série de elementos que começam a se dar, sem falar nos outros países latino-americanos, onde há um desgaste bastante importante dos governos pós-neoliberais, né? No caso da Cristina Kirchner, do próprio Evo Morales, que tem atacado muito o movimento operário, ou mesmo o Chaves, que faleceu, mas que, enfim, demonstra que não foi capaz de forjar uma corrente chavista que continuasse a sua orientação política sem ele, né? Agora, o que é importante da gente ver? A gente não pode, da mesma maneira que a gente não pode ler o programa de transição de maneira dogmática, a gente não pode encarar também essa crise de hoje como se ela fosse uma repetição ipsis literis da crise dos 30. Né? Se a gente for olhar até hoje, há 6 anos da crise capitalista, a gente tem que perceber que, até o momento, as burguesias imperialistas conseguiram realizar pactos que impediram um craque generalizado da economia e uma tendência mais aberta a enfrentamentos interimperialistas. Então, essa é uma primeira diferença. Entretanto, a grande contradição desses pactos é justamente que eles não resolvem a crise. E, pelo contrário, eles chutam ela adiante e não são pactos nada pacíficos. O ano passado, a gente escutou muito hipocritamente toda a mídia burguesa internacional falar que a Alemanha, coitada da Alemanha, estava tendo que arcar com os custos do salvamento desses irresponsáveis da Grécia, quando, na verdade, o pacto que se fez em relação à Grécia era para fazer a Grécia sangrar. Existe hoje uma dominação imperialista da Alemanha sobre a Grécia, que a gente vem definindo, para mim, com muita correção, que se trata da maior via de submissão de um país de economia capitalista relativamente avançada sobre outro por fora de guerras. O nível de controle que existe hoje
da economia grega e da política na Grécia por parte da Alemanha só poderia ser comparável em momentos de guerra, porque é um verdadeiro botim que está sendo imposto e que, nesse sentido de salvamento, não tem nada. O que tem ali, justamente, são os interesses alemães se sobrepondo e, por essa via, buscando descarregar a crise nas costas do povo grego, bem como vai fazer em relação a muitos outros. Então, nesse sentido, também hoje a gente vê uma confirmação da tese do imperialismo, ainda que não haja uma tendência, uma terceira guerra mundial, de que as nações só podem viver umas em detrimento das outras. Essa coisa da globalização, dos grandes pactos, da União Europeia, que todo mundo maravilha, não tem fronteiras nacionais, é uma grande balela que cada vez mais se demonstra ser uma falácia absurda. Então, mesmo com essas diferenças, a gente pode dizer que hoje existe, de fato, uma reatualização, né, das tendências fundamentais que tiveram presente nos anos 30. Ainda que isso não signifique de maneira nenhuma que os anos 30 se repetirão tal e qual. Então, essa ideia é muito importante de ficar marcada, né? Mas que a gente está numa etapa nova, numa etapa completamente diferente do que foram os anos 80, completamente diferente do que foram os anos 90, onde o que primou foi a passividade, onde o que primou foram derrotas importantes, onde o que primou foi o mito de que a felicidade era o consumo a crédito, onde o que primou foi uma ideologia completamente individualista, e isso começa a ruir, porque a juventude dos países centrais, e não mais das semicolônias, percebe que não tem futuro. Na Espanha, o lema é Nini, da juventude, uma juventude que nem trabalha, nem estuda e não tem nenhuma perspectiva de futuro. Então, isso que foi um pilar ideológico muito importante do capitalismo começa a ruir, né? E, nesse sentido, é que a gente fala da vigência do programa de transição, porque ele responde a uma situação em que, tal como hoje, né, tem uma premissa objetiva muito posta para a Revolução Socialista, mas também tem uma grande contradição, que é o fato de que a gente passa um momento de uma crise de direção ainda vigente e bastante importante, né? Porque para que haja revolução, gente, não basta só que tenha crise, porque senão já teria tido uma revolução na África há muito tempo, né? Para que haja uma revolução, existe a necessidade de que objetivamente se abra essa perspectiva, né, de um questionamento ao capitalismo, mas existe uma necessidade imperiosa de que haja uma direção consciente para que se tome o poder. E essa é uma grande diferença que existe, por exemplo, entre as revoluções burguesas e as revoluções socialistas. Se a gente pegar a principal revolução burguesa, que foi a Revolução Francesa, o que a gente pode perceber? Que primeiro se teve lugar, né, o sistema capitalista, ou seja, a economia se desenvolveu nesses moldes, né, de maneira relativamente automática, né, mas a Revolução Socialista não. A Revolução Socialista ela tem uma outra mecânica, porque ela precisa de um nível de consciência muito profundo, né? Inclusive, a gente levanta o programa, por exemplo, de ocupação das fábricas que ameaçam demitir, que ameaçam, enfim, fechar, porque perdem os lucros, ocupação e que essas fábricas sejam postas para produzir sob controle operário, mas a gente não confunde isso com a tomada do poder. São coisas bastante diferentes, porque tem toda uma corrente, né, dos cooperativistas que dizem o quê? Que se a gente ocupa várias fábricas, entendeu? Vai chegar uma hora que não vai ser mais propriedade privada. Tipo, a soma de todas elas vai gerar um outro tipo de organização social. E não é assim. Justamente porque a burguesia mantém o seu controle e ela é uma classe que não vai abandonar a propriedade privada para que... sem luta. Né? E porque também o socialismo está baseado na planificação racional e consciente da economia. Então, essa é uma questão importante que diz respeito diretamente a como solucionar a crise de direção. Nesse sentido, a gente pode dizer, então, que a síntese mais importante do programa de transição é oferecer uma série de consignas que tratam tanto das questões objetivas da economia, como da luta nas direções que existiam no seu momento, né, a luta política, condensando justamente uma série de lições que, no seu início, foram dadas pela oposição de esquerda em combate contra o stalinismo, né, e que
se transladam, eu acho que fundamentalmente na luta contra a burocratização da União Soviética, pelo internacionalismo proletário, contra os giros do stalinismo, enfim, que no seu momento legaram as vias através das quais se combater por uma direção justa, né? Então, colocando só mais alguns elementos sobre a importância da lógica do programa de transição, uma outra questão que eu acho muito importante que a gente deve ter em mente quando for estudar esse documento é que o fio condutor do programa é traçar uma ponte entre as demandas concretas mais imediatas das massas e as demandas que só podem ser realizadas pela Revolução Socialista. É aí que está o grande pulo do programa de transição. Porque o sentido disso é proporcionar uma experiência política aos trabalhadores e às massas que ainda não estão conscientes e convencidas da necessidade da Revolução Socialista, mas padecem sob as misérias do capitalismo. Então, o sistema de consigna ele possibilita o quê? Que se parta do nível de consciência existente para justamente conseguir fazer com que ele avance a partir de experiências comuns, né, numa única conclusão, que é necessário derrubar esse sistema. Por isso, e aí, muito importante, fazendo com que a classe trabalhadora entre como sujeito fundamental. E por que a classe trabalhadora? Né? A gente não é fetichista da classe trabalhadora, a gente sabe que, inclusive, ela vem de 30 anos sem revolução, então ela também tem uma série de atrasos. Mas por que tem que ser a classe trabalhadora? Porque ela é a única que cumpre o papel fundamental de produzir tudo e ser responsável por tudo que existe no sistema capitalista. E, nesse sentido, ela é a única que pode golpear de morte o sistema capitalista. Significa que as outras classes, como, por exemplo, os trabalhadores rurais, a pequena burguesia urbana, os estudantes, não têm um papel-chave a cumprir de maneira nenhuma. E o programa de transição tem uma série de demandas que justamente vão no sentido de unificar os trabalhadores a esses setores, né? Porque a revolução é feita pelas amplas massas. Então, essa também é outra importância muito chave. Para tentar colocar um pouco a ligação disso com os momentos hoje que se abrem, né, eu acho que é importante colocar que nos anos 30, quando o programa de transição é elaborado, a gente tinha uma situação um pouco distinta em relação a hoje, porque naquele momento os Estados Unidos eram uma potência em ascensão. Hoje os Estados Unidos são uma potência em decadência, né, e isso muda bastante coisa. Nos anos 30, os Estados Unidos viviam uma crise extremamente aguda em um momento de luta de classes impressionante na sua história, né? Pouco antes tinha havido a formação de um movimento sindical opositor, a burocracia da EFL, né? E da CIO, que foi fundada em 1935, que são organizações que cumpriram um papel muito importante no cenário norte-americano, inclusive obrigando o presidente Roosevelt para ganhar o apoio popular, fazer uma política, né, que era uma política que foi conhecida como New Deal, que era o novo trato, né, que era uma política de obras públicas, mas, na verdade, para manter o capitalismo. E esse New Deal ele não consegue, na verdade, tirar os Estados Unidos do buraco, né? Enfim, o que vai tirar, na verdade, os Estados Unidos do buraco é toda a preparação da economia norte-americana para a Segunda Guerra Mundial. É isso que recupera os níveis da economia naquele momento, né? Se a gente for pensar na crise de direção nos Estados Unidos nos anos 30, o que a gente vê justamente é que esses dois elementos, do problema objetivo e do problema subjetivo, também aí se ligaram de maneira bastante importante, porque nessa situação que tinha muitas possibilidades revolucionárias, a direção que existia também não era uma direção que estava à altura dessa tarefa, né? Ela era, por um lado, o PC, que competia com o Partido Democrata, que era totalmente burguês, mas, nesse momento, o PC, inclusive, levava adiante toda a política da burocracia de Moscou, então, nesse sentido, era uma direção completamente impotente para isso, né? E houve aí nos Estados Unidos, nesse momento, também a criação da SWP, que foi um grupo dos mais importantes da Quarta Internacional, ao qual o Trotsky dedicou uma energia bastante grande para poder fazer avançar, mas que, por imaturidade, por uma série de problemas, enfim, o próprio SWP não foi capaz de se alçar como uma direção, né, possível de conduzir a classe trabalhadora norte-americana ao poder, ainda que tenha dirigido greves importantíssimas, como foi o caso da greve de Minneapolis. Como que é os Estados Unidos hoje frente à crise? Bom, em primeiro lugar, a gente tem a grande contradição de que os Estados Unidos hoje estão em decadência como potência hegemônica. E isso afeta toda a situação internacional, porque os Estados Unidos estão decaindo, mas não tem ninguém que se coloque no lugar. Então, isso gera uma situação
de extrema fluidez na relação entre os Estados, de crise importante, ainda que não há uma tendência de enfrentamento entre os principais países imperialistas através de uma guerra. Né? No que diz respeito à crise de direção, isso segue vigente em toda a linha, porque, em última instância, o que a gente teve nos Estados Unidos foi o ressurgimento de um movimento bastante importante, que foi o Occupy Wall Street, que teve o mérito de colocar que eles eram os 99% contra os 1% mais ricos, né? Ou seja, de colocar a questão da contradição entre as classes nos Estados Unidos, que andava meio jogada para debaixo do tapete em todo o último período, porém não foi capaz justamente de resolver o problema da crise de direção ao não combater, de fato, os preconceitos do espírito da época, que é que todo movimento tem que ser horizontal, em contraposição à formação dos partidos revolucionários e da luta política propriamente dita. Né? Nesse sentido, é muito interessante também a gente pensar como essa crise de direção se colocou também durante os anos 30 em relação à Alemanha. Né? Tipo, a Alemanha talvez seja o caso mais dramático, porque ele foi marcado justamente por uma ascensão do nazismo, né, que foi produto de uma derrota alemã, derrota de uma série de revoluções alemãs, né, e da impotência da direção do PC em levar adiante um combate revolucionário e, nesse sentido, impedir a ascensão do Hitler. Né? Foi uma capitulação completa do PC e da social-democracia que, naquele momento, tinham milhões de operários em suas fileiras, mas que, por conta da sua incapacidade de terem uma política revolucionária, terminaram desmoralizando essa classe trabalhadora que depois foi sendo a base cada vez maior do nazifascismo. Mas a Alemanha dos anos 30 ela alega uma lição que é extremamente importante para a gente pensar a Grécia hoje, por exemplo. Né? De que a pequena burguesia arruinada, que costuma ser a base do fascismo, na verdade, ela só se volta para essa alternativa quando o proletariado tem uma direção vacilante. Porque, enquanto ainda havia esperança no PC, enquanto ainda havia esperança na social-democracia alemã, esses setores estavam aí, esses setores não estavam engrossando em massa as fileiras do nazismo. Né? E por isso que é importante que a gente avance em combater alternativas como é o Syriza hoje na Grécia. Né? Para quem não sabe, o Syriza é uma coalizão que junta uma série de organizações, que são organizações que, em última instância, não têm nenhuma ligação com a classe trabalhadora e que levantam um programa meramente anti-austeridade. Foi uma alternativa eleitoral que se fortaleceu durante todo o último período, mas também, por outro lado, quem está se fortalecendo é a Aurora Dourada. Agora, vocês imaginam essa situação. A Aurora Dourada vai lá e desce o porrete em todos os acampamentos dos estrangeiros na Grécia. É muito comum, acho que vocês podem entrar e procurar vídeos no YouTube, de ver pancadaria com a polícia ao lado do Aurora Dourada, indo para cima de manifestações de esquerda, e depois os caras que foram lá agredir todo mundo estão no parlamento. Quer dizer, e como que você vai barrar esses caras que já estão usando a violência física absurdamente contra a juventude, contra a classe trabalhadora, com uma política meramente parlamentar, de discurso de esquerda responsável? Não dá, é impossível. Então, a Alemanha é uma grande lição para que se pense como responder às questões hoje colocadas na Grécia. Né? E também vale notar que o programa de transição ele também foi elaborado no sentido de buscar evitar novas Espanhas derrotadas, porque, no momento da sua elaboração, o processo mais importante que tinha se aberto era a Revolução Espanhola, onde o anarquismo cumpriu um papel lamentável, porque, ao se negar a ser autoritário, ao se negar a tomar o poder, ao negar a política, em primeiro lugar, vacilou e depois terminou na Frente Popular, junto com a burguesia, desviando a Revolução. Então, e o stalinismo nem falar. O stalinismo atuou na Revolução Espanhola, assassinando o András-Nin, que foi um dirigente importantíssimo do POUM, que era um partido centrista, mas que lutou como um revolucionário e desmoralizou toda a sua base do Partido Comunista, demonstrando como era uma direção contra-revolucionária nesse momento. Né, a gente vai lançar um livro da Revolução Espanhola, já estou fazendo uma propaganda aqui, que é importante, mas por quê? Porque
é impossível pensar a importância da Espanha e mesmo a importância do programa de transição sem ver esses dois elementos como parte de um mesmo processo. O programa de transição ele parte do balanço das lições da Revolução Espanhola e condensa isso numa lógica que ajuda a gente a pensar a como partir dessas experiências para ter uma estratégia vitoriosa. Né? E como isso serve para a Espanha hoje? Né? Isso é muito interessante. A Espanha atual, ela teve no ano passado, vocês sabem que é um dos países que tem mais crise, ela teve no ano passado 526 despejos diários no segundo semestre, de pessoas que foram despejadas da sua própria casa para manter o lucro dos bancos. Né? E hoje ela sofre com 57% de desemprego entre a juventude. Então, as consignas do programa de transição elas são extremamente importantes para pensar, por exemplo, como impedir que a classe trabalhadora espanhola não se transforme em mendiga e vá para a rua a partir da ocupação das fábricas, a partir justamente da repartição das horas de trabalho por todos aqueles que podem trabalhar e pela luta da indexação dos salários em relação à inflação. Né? Então, essas consignas elas ganham uma vitalidade que não é de propaganda hoje na Espanha. É para ser executado. Agora, para ser executado, precisa avançar numa direção. E, por fim, e com isso eu fecho a minha intervenção, eu queria também só ressaltar que o programa de transição ele lega para a gente uma questão muito importante, que é como encarar o processo revolucionário em países de capitalismo atrasado, que a gente caracteriza como países semicoloniais, como é o caso do Egito. Né? O Egito, hoje, ele é o país onde se dá o processo revolucionário mais profundo da situação internacional, e ele confirma, em gênero, número e grau, a premissa do programa de transição que, nos países de capitalismo atrasado, que a gente chama de semicoloniais, a revolução começa pelas demandas democráticas que a própria burguesia é incapaz de responder. Não se trata só de conquistar voto. E a continuidade agora do processo que terminou levando à queda do Mursi, demonstra isso. Teve um cara lá no Egito que deu uma declaração agora, em meio às mobilizações contra o Mursi, que foi genial, porque ele disse o seguinte, ele falou que o Mursi tinha 3 tarefas para cumprir. Poder prover para o povo egípcio pão, liberdade e justiça. Inconscientemente, ele está prestando uma homenagem à Revolução Russa, né? Porque todo mundo sabe que as consignas da Revolução Russa foram pão, paz e terra. Questões que a burguesia não podia responder de nenhuma maneira. Esse cara foi genial, porque ele demonstrou que a tradição do movimento operário e da classe trabalhadora, quando há grandes ascensos de massas, vem à tona. Porque, sem saber, o cara confirmou a vigência do programa de transição. Porque, como o Mursi, da Irmandade Muçulmana, pode dar pão para o povo egípcio sem tocar um dedo na propriedade do exército que domina 40% do PIB do país? Impossível. Como que pode prover liberdade para o povo egípcio, sendo que, até então, o Egito, mesmo depois da queda do Mubarak, estava se conformando como um Estado teocrático? Né? E como que ele ia prover justiça, sendo subserviente ao imperialismo e à burguesia local? Impossível. Então, o cara formulou em consignas vivíssimas todo esse programa que a gente está discutindo hoje. E, nesse sentido, que eu acho importante também de colocar, é que existe um processo internacional para o qual o programa de transição é extremamente útil, que é um processo de recomposição da subjetividade, que ainda está em uma certa contradição com a permanência da crise de direção. Por exemplo, o Egito é uma demonstração hoje bastante concreta de que existe uma disposição da classe trabalhadora, que existe uma disposição das massas de por mais, mas que as direções estão atuando como freio, que as direções estão de trás das massas, estão de trás, justamente, das suas aspirações. Isso leva a gente a pensar, e eu acho que essa é a indagação que a gente tem que buscar responder aqui, com isso eu fecho a minha fala, em como responder à questão da crise de direção hoje, porque agora vem a parte mais triste da minha fala, mas eu seria desonesta de não colocar isso, que é que a gente tem um enorme desafio, se a gente for pensar comparativamente com a situação que estava aberta nos anos 30, que é que hoje a gente vive um processo de crise de direção ainda mais contraditório. Porque, pela primeira vez, eu acho, desde a primeira internacional, o marxismo está bastante separado das massas. Ele está bastante separado da consciência da classe trabalhadora.
né? Mesmo organizações que são muito maiores que a gente, como é o PSTU, não passam de pequenas ligas de propaganda, com alguns traços de ação, se a gente for comparar com as grandes organizações dos anos 30. Né? Mas isso não pode levar a gente a ser cético. E aí vou terminar com isso, de verdade, colocando o porquê. Em primeiro lugar, porque hoje o proletariado internacional ele é mais numeroso mundialmente. Pela primeira vez, a população urbana e os assalariados são um número muito superior do que os trabalhadores camponeses. Todo mundo sabe que na Rússia essa equação era invertida. E conta com um nível cultural muito superior, né, em média, se a gente for comparar em relação à época da Revolução Russa. Isso é um avanço tremendo. Em segundo lugar, porque existe uma crise de representatividade importantíssima nas democracias burguesas. Se demonstrou no Brasil, mas se demonstra de maneira mais importante ainda em vários países da Europa. Estamos aqui com a companheira Dani, que vai poder depois explicar melhor como isso tem se colocado. Isso faz com que qualquer processo, hoje, em meio à crise, tenha uma potencialidade de se transformar num processo político e num questionamento político muito importante. Né? E, nesse sentido, que se rompa a questão simplesmente de ter lutas econômicas por um lado e a política continuar sendo feita pela burguesia pelo outro. Também porque não existe hoje um grande aparato contra-revolucionário, como foi nos anos 30 e depois da Segunda Guerra Mundial, o próprio stalinismo. Porque aí você tem que explicar para a classe trabalhadora que aqueles caras que fizeram a revolução e depois saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial não tinham uma estratégia correta, não era lá muito fácil, né? Porque eles existiam. E aí, pois esse é um grande problema. Também porque a juventude que emerge hoje, frente aos processos que estão colocados internacionalmente, antecipam a entrada em cena da classe trabalhadora e essa juventude não sofreu nenhuma derrota. E não foi forjada pelo stalinismo. E não carrega nas costas o respeito a essas democracias degradadas. E busca o novo, e esse novo a gente tem que colocar com todas as nossas forças. E, por fim, e com isso eu fecho de verdade, que é a questão que eu acho mais importante de todas, é que hoje a gente parte de um leque de experiências do movimento operário revolucionário que é, inclusive, muito superior ao nível que partiu o próprio Partido Bolchevique. Né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que nos países atrasados a burguesia não pode cumprir com as tarefas da Revolução Democrática. A gente sabe da importância de levantar uma política que ligue a construção de partidos soviéticos. A gente sabe da importância e tem um programa para combater quando, isso depois que nós tomarmos o poder, evidentemente, quando um Estado se burocratiza, a necessidade da revolução política, né, e que o programa de transição nos lega uma lógica importante para construir e legar tudo isso em política, em vida real. Isso é uma experiência condensada riquíssima, que a gente não pode ser dogmático e mecânico, mas que a gente parte já de todas essas experiências que o Partido Bolchevique não partia. Então, isso é uma questão fundamental que nos fortalece para que a gente consiga abrir um diálogo com a juventude, que hoje desperta para a luta política, e com a classe trabalhadora, de que essa classe é poderosa, de que essa classe, quando toma consciência do que é capaz, ela consegue tomar o céu por assalto e ela consegue avançar séculos em poucas semanas, porque a consciência da classe trabalhadora, quando se torna revolucionária, é assim. Então, nesse sentido, é por isso que eu acho que o sentido dessa atividade é justamente a gente sair daqui pensando como que a gente concretiza a tarefa apontada pelo Trotsky no Grande Sonho. Essa passagem é muito boa, eu tenho que ler, que ele diz: vivemos numa época de paixões sociais e aquele que não é capaz de incendiar-se a si mesmo não pode incendiar os demais. A beleza não está em amar a vida como um deleitante, mas de olhos abertos. E também de chacoalhar os demais que encontram-se entorpecidos pela mesmice do cotidiano e fazer com que vejam os grandes acontecimentos que se avizinham. Esses acontecimentos estão começando a chegar no nosso país. Então, o sentido disso tudo é que a gente dê as ideias necessárias para que eles avancem cada vez mais. Obrigada. Então, galera, que responsa, hein? A partir depois dessa fala, começar. Mas vamos firme na tarefa.
Então, galera, na verdade, assim, a fala da Simone, para mim, coloca em termos em marcos. Deixa eu só me acomodar aqui primeiro, tá meio calor. A fala da Simone, para mim, companheiros, ela ajuda a gente a ter uma visão panorâmica do tempo e do momento histórico no qual foi, vamos dizer assim, confeccionado o programa de transição como essa teoria-programa, e também consegue, para mim, dar bastantes elementos para a gente poder pensar como se insere como um método, uma ferramenta para a gente pensar a transformação atual, a interpretação, não como uma receita de bolo, mas como um guia para a ação, né? Que é o sentido marxista do que deve ser uma teoria. Nesse sentido, eu queria partir um pouco dessas definições chaves que ela colocou. Porque, assim, não é exagerado a gente dizer, vários companheiros aqui estão vendo isso já nos últimos 2 meses, que o Brasil, enfim, entra, depois de um longo período de calmaria, de tranquilidade, de Brasil potência, de vitória do capitalismo brasileiro, entra no turbilhão, de fato, político, no qual tem acometido de conjunto uma série de nações, sejam nas nações centrais, sejam em nações mais periféricas, do ponto de vista capitalista. A nossa geração, que é a geração dos anos 80, dos anos 90, não tinha visto isso. Ela foi já foram gastos rios de tinta para poder definir a nossa geração como a geração do fim da história, a geração da vitória do capitalismo, a geração que só restava observar o avanço gradual e seguro e lento do capitalismo e dos seus interesses, criado justamente por aquilo que a gente convencionou chamar de neoliberalismo, né? Mas, ao mesmo tempo, com esse chacoalhar na Europa, a gente fica muito atônito e pensando como transformar, que teoria, e é isso que cada jovem nas ruas, nas manifestações, ao passo que vão entrando, vai num ato, começa a pensar reprimido, vai em outro, começa a ver que, de fato, precisa dar uma resposta mais de fundo, e é isso que a juventude hoje está perguntando. Como fazer para poder avançar por mais? Como fazer para poder garantir que essas ações não sejam esvaziadas, não se transformem em fumaça no espaço das lutas em geral? E é aí que eu acho que a gente consegue, enfim, questionar um dos pilares do que o neoliberalismo disse, que é justamente que a nossa teoria, o nosso programa, as nossas ideias eram arcaicas. A gente vê o quão arcaico, quão antiquado, quão destrutivo foram as ideias do neoliberalismo. O neoliberalismo que foi essa etapa que a Simone conseguiu definir durante a fala dela, onde se avançou não só economicamente contra os trabalhadores e a ideia de que a organização poderia levar a vitórias, mas também ideologicamente para poder dar base a isso. Bom, partindo dessa definição mais geral, acho que a questão de como a nossa época e toda uma série de ataques e a crise econômica mundial reafirmam a nossa época, e uma premissa do programa de transição, reafirma a nossa época como uma época de crises, guerras e revoluções, que caracteriza o imperialismo, que caracteriza o imperialismo como o momento onde as grandes nações se chocam, seja economicamente e diplomaticamente entre si, para poder disputar, né, os seus mercados, disputar e arrancar mais lucros e deixar com que cada vez mais os prejuízos fiquem nas costas dos trabalhadores da juventude, é cada vez mais clara. Claro como. A Simone deu um exemplo en passant, mas, companheiros, quando a gente fala a Espanha é uma das principais nações capitalistas e se forjou durante esse processo como um dos centros do capitalismo europeu e, nesse sentido, mundial. Dizer que no século XXI, no tão avançado século XXI, 57% da população jovem, né, de 18 até 23 anos, não tem emprego, e de que muitos desses jovens, há poucos meses atrás, estavam se suicidando em praça pública porque não tinham aonde morar, e eram ondas de suicídio que levaram aos governos a ter que pensar quais eram as razões sociais e políticas para esses jovens estarem se matando, isso é uma situação gravíssima. É a expressão de como o capitalismo tem um objetivo comum e claro para toda a juventude, que é arrancar o seu futuro. A expressão de como na Grécia, em Portugal, em várias nações avançadas, isso tem se desenvolvido, e a gente sabe quais são as situações nos países da periferia capitalista, como no Brasil, no Chile e tudo mais, demonstram que um dos ataques fundamentais que a burguesia tenta impor à juventude é a retirada do seu futuro, ao mesmo tempo em que dizem para ele confiar num futuro próximo, enquanto apertam o seu cinto cada vez mais, retirando os direitos sociais, saúde, educação e moradia, como a gente vê. E aí, queria entrar um pouco numa ideia-chave que parte e cruza o programa de transição, já na verdade é a primeira premissa dele, que ele começa definindo a discussão, que é a ideia de que a crise histórica da humanidade
devido à crise reduz-se a crise de direção do proletariado, que é uma ideia que é muito chave para a gente poder entrar e entender qual a estratégia, por qual estratégia avançar pela transformação da realidade. Essa ideia ela se liga muito profundamente, companheiros, a essa etapa neoliberal que se caracterizou por um avanço econômico contra as organizações dos trabalhadores. Essa etapa neoliberal, para definir, é a etapa onde, aqui no Brasil, a gente pode definir melhor, expressa pelo que foi o FHC, de profundas privatizações de setores chaves, de direitos sociais e tudo mais. Mas essa ofensiva neoliberal, que se liga bastante à ideia de crise de direção, eu vou colocar um pouco mais à frente por quê, ela não veio só acompanhada de um aspecto, como eu tentei demonstrar, econômico, mas ela vem acompanhada de um importante aspecto ideológico, que também serve, nesse sentido, para a dominação de amplos setores da juventude. No começo da década de 90, eu não vivi isso, muita gente aqui também não, mas outros senhorizinhos já podem dizer que viram, Simone também. Aconteceu um fenômeno muito importante, que na verdade é um marco na história mundial, a gente pode definir hoje isso, que foi aquilo que a gente se convencionou chamar de restauração burguesa. O que é a restauração burguesa, para não ficar nos termos? Pode ser definido como a retomada e a reconstrução do capitalismo, da economia de mercado, dos lucros para as grandes empresas e a miséria para a população e para os trabalhadores, em linguagem mais simples, nas principais nações onde podemos dizer que se expressava uma outra forma de organização social. Onde eram essas nações? Essas nações eram a União Soviética, né? As nações do leste europeu, a própria China. Isso garantiu a recomposição do capitalismo e a queda dos regimes socialistas nesses países, garantiu todo um espaço para que pudesse ser feito um profundo golpe ideológico e teórico. Muitas vezes tem o Fukuyama, aí, que é um grande teórico dessa teoria, que é justamente de que o capitalismo venceu, e não só o capitalismo venceu, como a ideia de uma organização social, a ideia de uma organização, seja partidária ou seja de outro tipo, para poder golpear, arrancar seus interesses, era uma coisa anacrônica, reacionária são eles, retrógrada, errei a palavra, retrógrada, que levava, na verdade, a um choque, a uma situação em que isso não era necessário. O que era necessário justamente era se esperar pela via do consenso, pela via da tranquilidade, que os direitos poderiam ser garantidos justamente por essas privatizações e por tudo isso que justamente, ao contrário, retiravam esses direitos. Essa ideologia, companheiros, foi muito beneficiada, por um lado, por essa situação passiva de 30 anos sem revoluções, em que, durante 30 anos, a partir de 81, que foi podemos definir como o momento de um último grande respiro revolucionário, que foi um processo revolucionário na Polônia, que foi desviado, durante 30 anos, a gente pode definir, acho que cabalmente é uma definição forte, de que o mundo viveu sem revoluções. Isso não significa que não existiram enfrentamentos, ou não existiram greves, ou inclusive não existiram momentaneamente choques da juventude contra o regime e dos trabalhadores. Mas, na verdade, no patamar em que eles se desenvolviam antes dos anos 80, isso desde o pós-guerra, né, com o processo na China, Iugoslávia, Cuba, Nicarágua e tudo mais, podemos dizer que, a partir dos anos 80, começa esse processo do neoliberalismo de uma passividade maior na mobilização revolucionária das massas. Isso, que, por um lado, abre um espaço importante para a ideologia neoliberal se aprofundar, garante também conseguir um respiro mais forte a partir do processo em várias nações centrais, e também no Brasil a gente pode definir isso, em vários lugares, que é um processo de, vamos dizer assim, em que as direções do proletariado iam de mala e cuia, do proletariado dos trabalhadores, iam de mala e cuia para o lado da burguesia e dos grandes capitalistas. Para quem conhece a história do PT aqui e de outras centrais governistas, sabem que isso é justamente um marco importante na história do país e, no caso, do mundo. Dessa forma, companheiros, esse golpe, essa junção entre uma ideologia e a traição dos grandes, da direção do proletariado, que deveria ajudar ele a se emancipar, levou à formação de toda uma teoria, né? Que é justamente essa teoria de que, se de um lado o capitalismo é o único sistema social e econômico possível para se avançar as potencialidades humanas, enquanto o socialismo, representado por esses anacrônicos que acabaram de cair, era caracterizado como o tipo de sociedade infernal demoníaca conceitual. Era a pior coisa possível no universo. Comedores de criancinhas. E pode parecer abstrato a gente discutir isso,
mas para amplas massas, inclusive hoje isso ainda tem efeito, ainda que se diminua, e essa juventude dessa geração que começa a se mobilizar não é necessariamente uma juventude que tem as experiências da década de 80 e 90, dessa grande propaganda anticomunista e antissocialista, mas pode-se definir que muitos milhões e milhões, se não bilhões de jovens foram educados nessa teoria e hoje relegam e chegam a um grau de confusão absurdo justamente por uma política da burguesia que cria toda uma espécie de, vamos dizer, espírito de época, que é caracterizado, como a companheira colocou aqui, pelo consumismo, pelo individualismo, pela noção de que eu pensar individualmente, livre de líderes, livre de amarras de qualquer organização, é uma coisa que é muito mais eficaz e muito mais produtiva pessoal, política, intelectualmente. E aí, nesse sentido, a questão da crise de subjetividade, ao invés de ela se suavizar ou se dissipar, ela se agudiza em nosso tempo, né? E aí, como motivos não faltam para que a juventude tenha que responder aos ataques, e ainda mais a partir da crise de 2008, ela começa a se mobilizar a partir da crise de 2008 com bastante ênfase nos países europeus, né? Contando com esse grande peso das suas direções, de um lado, e com o grande peso da ideologia. É aí, companheiros, que entra um aspecto muito importante que o programa de transição não previu, mas como parte dessas tarefas da gente poder interpretar os novos fenômenos da nossa época, surge um grande fenômeno conhecido como autonomismo, né? Que é um fenômeno que não foi muito tarde para grandes ideólogos aí que estão dispostos a vender a sua tinta a quantia mais generosa. Não demorou muito para que esses ideólogos pudessem transformar esse numa grande e nova forma de organização social, de uma forma que supera as antigas organizações burocráticas, engessadas do movimento sindical, de trabalhadores, dos partidos, etc. Não é muito fácil a gente definir o que é o autonomismo. A Simone citou vários exemplos aqui, desde o Occupy, né, partindo do Occupy, passando pelos indignados espanhóis, chegando até mesmo, podemos dizer, ao MPL aqui em São Paulo. É muito difícil e tem uma série de características, mas podemos definir que, em geral, eles se pautam nessa ideia de horizontalidade, de autonomia, de possibilidade de cada um pensar e agir, isso é muito importante, livre de amarras de lideranças e de determinações burocráticas, e com um aspecto muito importante que cruza a noção de autonomismo, que é a ideia de uma aversão aos partidos e organizações tradicionais. Apesar de todas as diferenças, elas são justamente fruto de um rechaço a essas formas de organização, como os partidos, porque os partidos têm, vamos dizer, consolidado uma ideia de que a ideia do partido para o autonomismo consolida uma ideia de que a centralização, né, a restrição de liberdade que caracterizava os grandes partidos anteriores à queda do muro, que eram os partidos stalinistas, que se pautavam na teoria burocrática e tudo mais, era uma coisa muito equivocada, e justamente isso levava amplos setores da juventude a não questionar a forma de organização dos opressores da forma de organização dos oprimidos. E ainda leva até hoje. Então, gera-se uma grande contradição, porque, ao mesmo tempo que milhões de jovens, sejam eles trabalhadores ou não, se chocam contra o Estado, contra o regime, buscando questionar os planos de austeridade na Europa, buscando questionar o desemprego, esses mesmos jovens questionam as formas de organização que ainda hoje, em algum nível, organizam amplas massas da classe trabalhadora, como os sindicatos, as associações, os partidos e tudo mais. Em todo mundo a gente vê esses exemplos se desenvolvendo. Por exemplo, podemos dizer que amplas massas de juventude de trabalhadores, ato após ato, repressão após repressão, entram em luta, derrubam ditadores, como a gente vê hoje no Egito, na Líbia. Na Líbia não, na Líbia é mais contraditório. No Egito, na Tunísia e por aí vai. Dissolvem a polícia, mas encontram sempre uma grande limitação que, para nós marxistas, é uma tarefa importantíssima de se centrar, que é que sem um programa claro que possa demonstrar quais são os objetivos do movimento e sem uma estratégia que possa demonstrar como chegar a esses objetivos tendem, essa mobilização, esse processo que conta com vigorosas energias, tende justamente a poder a chegar numa dispersão de energias muito grande. Geralmente, temos visto isso durante os 6 anos da crise capitalista, não chegam ao cerne da questão, ao questionamento e à vitória final dos oprimidos e dos trabalhadores. Vamos lá, espera aí, galera.
E nesse sentido, companheiros, que entra uma questão chave. Parte do objetivo dos objetivos da burguesia ao constituir essa ideologia neoliberal era justamente cindir e criar uma divisão entre e ainda é até hoje, o movimento de juventude e o que é a classe trabalhadora. É justamente impedir que a juventude, que hoje se mobiliza contra essa miséria que é imposta à sua vida a todos os dias, possa encontrar aquela que, no programa de transição, no Manifesto Comunista do Marx, em toda a tradição marxista, é a única classe progressista que pode criar e pode fazer avançar a sociedade. E não dizemos isso simplesmente por uma vontade moral ou porque gostamos da classe operária, mas é uma definição que encontra um fator científico. A classe operária se recupera seus métodos, se recupera a compreensão do papel que cumpre na produção capitalista, porque são eles que produzem tudo, desde essa água até essa camiseta, até o nosso sapato, até esse papel que eu estou lendo. A classe operária se ganha consciência e coloca em marcha os seus métodos e paralisa as forças de produção, se paralisa as fábricas, paralisam as grandes indústrias, elas conseguem dar à juventude e às mobilizações um patamar de enfrentamento para se conseguir as conquistas muito superior. E isso é uma ideia-chave que a burguesia tem de combater, tanto ideológica quanto em todos os momentos possíveis pela via da repressão e tudo mais. Algumas pessoas dizem por aí, né, que 10 cabeças pensam melhor do que uma. Eu tenho bastante acordo com essa ideia. Também por isso milito organizado. E como parte dessa ofensiva de um lado, dividir a juventude do que é a tradição da classe operária e também de manter a classe operária, vamos dizer assim, apaziguada e longe da sua história, da história do seu movimento, a burguesia tem como tarefa número 1, do ponto de vista ideológico, impedir que a juventude possa ter contato com a história de todos esses movimentos que a Simone acabou de colocar. Se a gente for retomar o que foi a história do Partido Bolchevique, a história da Terceira Internacional Revolucionária, a história dos partidos da Quarta Internacional, dos sindicatos revolucionários, do combate dos revolucionários nos sindicatos reacionários, a gente vai ver que essa é uma história que tem como chave e eixo a luta para que a individualidade de todos os membros pudesse, não, ao invés de ser restrita, ao invés de ser emudecida, pudesse ser potencializada para garantir que a política pudesse avançar. Justamente para fazer com que uma cabeça não se sobreponha às outras, é necessário garantir que todas elas possam pensar, mas não pensar aleatoriamente, de maneira dispersa, com objetivos imprecisos, mas justamente pensar quais são as melhores vias de se chocar com todas as forças contra um inimigo em comum, para definir qual é o inimigo em comum, para definir quais são os melhores métodos e para definir quais são os objetivos. Nesse sentido, essa tradição marxista, se chega ao proletariado, consegue garantir que um golpe profundo na crise de subjetividade e um golpe profundo no processo de crise de direção, e isso para nós é uma tarefa fundamental, porque garante que a juventude tem uma perspectiva de que não é, apesar de que é profundamente louvável e temos que vibrar com a cada molotov que jogam nas forças policiais, não se trata simplesmente de se rebelar contra o capitalismo, mas a tarefa fundamental que a época que nos impõe hoje é a tarefa de conspirar contra o sistema capitalista. É a tarefa de, cotidianamente, pensar a estratégia, pensar o programa e pensar quais são as melhores vias para, junto dos trabalhadores, conseguir chegar a isso. Trotsky, para poder exemplificar um pouco, ainda que ele não antecipasse o fenômeno em larga escala do que era o autonomismo, para ele poder antecipar um pouco essa discussão, ele tem, como continuidade das discussões que formaram o programa de transição, tem um textinho, depois os companheiros podem ver, eu indico aqui, que trata da Conferência Internacional da Juventude. E nessa Conferência Internacional da Juventude, Trotsky vai discutir justamente os principais atributos da juventude e discutir que um partido revolucionário não só se mede pelo quanto ele atrai a juventude, principalmente a juventude trabalhadora, mas também ele consegue... calma aí que agora eu perdi. É isso. Ele se mede por quanto ele consegue atrair a juventude trabalhadora de um lado, tá ligado? E justamente ele vai demonstrar que na classe trabalhadora e nos seus setores de juventude que se concentram o depósito das principais energias de ofensividade revolucionária, de espírito de sacrifício, de vontade da vitória. Mas o Trotsky vai demonstrar que, na verdade, isso, e a história demonstra, não é o fundamental, não é simplesmente o fundamental. O fundamental é que a vontade precisa encontrar, e aí eu vou parafrasear o que ele diz aqui, né? Uma clara compreensão do curso dos acontecimentos e os métodos de ação para atuar neles. Porque ele diz que se é simplesmente a vontade, se é simplesmente aquela coisa efêmera de se combater, de se rebelar, muitas vezes, a história demonstrou, grandes ultra-esquerdistas agressivos
se transformam em oportunistas, muitos dos piores foras da lei, que estão dispostos a enfrentar a polícia em todas as situações, se transformam em bons policiais, né? E muitos dos grandes revolucionários se transformam nos velhos de 20 anos aí, que estão acostumados e capazes de lidar com todas as burocracias de bastidores, a negociar com quem quer que seja, mas são incapazes de sentir, de pôr em marcha amplos setores e de se incendiar. E aí, devo dizer, na USP a gente consegue conhecer vários desses aí, né? Estudo na USP, faço ciências sociais, e por aí vai. Bom, avançando. Nesse sentido, companheiros, o programa de transição, e aí eu queria centrar bastante nisso, ele nos dá ferramentas para avaliar como uma das tarefas fundamentais da nossa época é reabilitar a ideia e a necessidade de construção de organizações firmes, centralizadas, porém democráticas, desde dentro, que possam abarcar o conjunto das opiniões dos trabalhadores e da juventude, com um objetivo, que é justamente dar um programa e uma estratégia para essa juventude e para os trabalhadores vencer. Aí, a essa altura, vocês devem estar perguntando aí, por que ele está falando tanto de juventude e tudo mais, né? Isso não se deve simplesmente ao fato de que a juventude é o principal ator social, tomado em sentido mais amplo, né, que tem se mobilizado em nível mundial, no Brasil, na Europa, na França e por aí vai. Também tem a ver com isso. Mas a juventude, para o Trotsky, ela encontra um papel muito central no que diz respeito aos atores a serem pensados pela dinâmica do programa de transição. Ele vai dizer, o Trotsky, né? Além de ser na juventude da classe trabalhadora onde se impõem os piores martírios, por isso também que se expressam as mais fortes e mais ardorosas energias revolucionárias que podem, nos primeiros momentos, trazer os principais e os mais, vamos dizer, empolgantes êxitos da luta. Mas não é só isso o papel da juventude. Trotsky vai dizer como, em vários momentos da história, a juventude, ao cumprir esse papel, e ao estar livre das derrotas do passado, conseguia, e tende a conseguir, acreditamos que vai conseguir continuar conseguindo, trazer de volta os melhores elementos do que era a antiga geração que lutaram, que foram desmoralizados pelas derrotas, pelas suas direções traidoras. Então, um papel fundamental é isso, trazer os velhos lutadores, ou uns pouco mais antigos lutadores, para o curso da Revolução. E aí, pensando nisso, o Trotsky pensa uma série de consignas e de bandeiras nessa Conferência Internacional da Juventude para poder trazer a juventude à marcha da Revolução. E aí não tem o que dizer, assim, muitos dos mais habilidosos oportunistas, ou até mesmo os que se dizem socialistas e estão no governo, como o nosso amigo Haddad, têm uma tendência muito grande a nos definir e especialmente definir Trotsky como um exemplo de sectarismo e de dureza, uma coisa sisuda. Mas Trotsky, quando está pensando a política para a juventude, pensa uma série de bandeiras e uma série de consignas que justamente vai no sentido oposto e reduzem a pó esses senhores. Para responder os principais problemas que o capitalismo traz, ele vai discutir várias consignas como o fim do desemprego, a igualdade de direitos e salários, cursos profissionalizantes controlados pelos sindicatos, a abertura das escolas e das universidades para todos e qualquer um que quiserem estudar, e uma coisa que aí reduz mesmo a pó todos esses caras, que é o direito, por exemplo, à diversão. As pessoas pensam num comunista e jamais pensariam que ele diria isso, né? Segundo o patamar dos comedores de criancinha. Mas o direito à diversão, para o Trotsky, cumpre um papel muito importante, porque discute justamente o direito do jovem, que é expropriado a si próprio durante, na época dele, 12, 11 horas de trabalho, ter direito a poder se expressar, a poder aprender, a poder se desenvolver. E tudo isso faz parte de uma luta que Trotsky tenta colocar no centro, que é a luta para que a juventude possa seguir avançando para arrancar o seu futuro, mas, ao mesmo tempo, não é uma luta que é separada da luta do conjunto do proletariado. Porque, justamente, é uma reivindicação que, ao ser séria e ao dizer respeito ao setor mais oprimido, se choca necessariamente com o que é a dinâmica capitalista, a propriedade privada, e, nesse sentido, leva à dinâmica da tomada do poder. Só que não é simplesmente na juventude trabalhadora que Trotsky discute. Ele vai discutir, refletindo a polarização social gerada pelas classes, ele vai trazer uma reflexão sobre o papel importantíssimo que a juventude tomada num sentido mais amplo, e aí abarcando vários setores, desde universitários, intelectuais, estudantes. Trotsky vai refletir qual papel essa juventude pode cumprir. Ele nos traz a reflexão de que justamente... como é que... Agora eu perdi. Pronto, lembrei. Ele traz a reflexão
de que essa juventude, que não é propriamente operária, não propriamente participa do martírio cotidiano a qual é submetida a classe trabalhadora, ao enxergar a centralidade da classe trabalhadora, do papel que cumpre na produção, podendo paralisar tudo e dar uma saída revolucionária, rompendo com a sua origem de classe, pode fazer com que buscando trazer para ela a história do movimento operário, buscando trazer a história da economia política, buscando fazer, por exemplo, desde as universidades, que o seu conteúdo, tudo aquilo que discute esteja a serviço dos trabalhadores, essa juventude pode cumprir um papel importantíssimo para, de um lado, fazer a consciência dos trabalhadores avançarem dessa crise de subjetividade, ajudá-los a enxergar o seu papel revolucionário, ao mesmo tempo que esses jovens, que não participam do mesmo processo de exploração capitalista cotidiana, possam se educar e se colocar na marcha revolucionária desse processo. Criando, na verdade, uma verdadeira aliança estudantil que coloca essa energia, o entusiasmo e a ofensividade da juventude a serviço de avançar na compreensão do papel da classe trabalhadora e tudo mais. Então, camaradas, para ir concluindo a minha fala, eu acho que, para mim, a abertura ajuda. Eu queria que os companheiros trouxessem todas as reflexões possíveis e imagináveis aqui, são muitas dúvidas. Eu acho que essa tarefa que a gente está tentando cumprir hoje diz respeito a justamente tentar transmutar as ideias do programa de transição para a nossa realidade, para as novas formas sociais, sejam de mobilizações, sejam de exploração. Esse sim é um desafio formidável para os revolucionários. Eu queria também, para não perder a deixa, ler uma passagem do programa da Conferência da Juventude Internacional, que o Trotsky diz assim, e eu vou traduzir do espanhol, então me perdoem quaisquer falhas aí. Cadê? Tá aqui. Tá aqui, né? Aqui, lembrei, achei. Ele vai dizer assim, os bolcheviques leninistas, que são os membros da Quarta Internacional, podem prometer à juventude um futuro no qual se poderá utilizar plenamente suas capacidades. E somente eles podem dizer à juventude, justamente para poder ganhá-la. Queremos construir contigo um mundo no qual cada um trabalhe e tenha a dignidade de trabalhar bem, de ter um ofício nos melhores detalhes. Um mundo no qual cada um vai comer segundo seu apetite, no mundo no qual a economia e a produção vão estar regulamentadas pelas necessidades dos trabalhadores e não da ganância dos capitalistas. Um mundo no qual será possível aprender constantemente com o fim de submeter melhor as forças da natureza e a vontade do homem. Um mundo no qual, ampliando sem cessar o terreno da aplicação das ciências, cada um vai estender o seu conhecimento teórico e o conhecimento teórico da humanidade avante. Um novo mundo. Um novo homem que realize tudo o que há em si de aspirações e de potência. Sob o sinal de um novo mundo e uma nova humanidade, a Quarta Internacional e suas organizações juvenis devem conquistar a juventude trabalhadora. Sob esse signo de um novo mundo, elas vão ganhar a juventude trabalhadora e vão chegar à revolução. É isso. Gente, agora está aberto aqui para quem quiser fazer intervenções, perguntas. Quem quiser falar. Cuidado. Quem é? Levanta a mão. Não estou vendo. Desistiu. Boa noite, eu sou a Bel. Oi. A minha dúvida na verdade, é uma pergunta bem simples. Eu queria saber se vocês interpretam de alguma maneira diferente o autonomismo brasileiro. Porque eu acompanhei só um pouco as mobilizações fora daqui e eu não vi um desafio tão grande no sentido do sem partido, do pacifismo. Eu achei que foi especial. Eu queria saber se vocês veem de alguma forma diferente isso, se é um desafio específico, esse autonomismo brasileiro, esse medo. Alguém mais? Que aí a gente faz uma rodada, né? Melhor. Sem timidez. Sem timidez.
não. Juga, quer falar? E aí, pessoal? Então, galera, tentar responder nas medidas das limitações e aí a gente continua. A pergunta que a Bel fez foi justamente se tem uma diferença, se seria mais difícil ou não atuar nesse autonomismo. Né? Acho que assim, inclusive isso gerou um debate em torno da esquerda e conseguiu polarizar visões, né, em torno de qual deveria ser a política para esse setor. A partir da repressão que teve no dia 13, né, que foi a repressão mais brutal que aconteceu lá aqui em São Paulo, a partir do ato contra o aumento, a gente viu entrar em cena amplos setores da juventude que não eram necessariamente setores de trabalhadores, tinham setores de várias camadas sociais, desde setores de estudantes, secundaristas e tudo mais, e isso levou a uma ampliação muito grande. As marchas históricas aqui de São Paulo, de mais de 100 mil pessoas, foram compostas por esses setores. E aí, todo esse processo, para mim, na verdade, aí do ponto de vista da minha opinião, acho que, ao invés de demonstrar tantas diferenças e de demonstrar limitações vamos dizer assim, sensibilidades mais progressistas, para mim reforçou um pouco o que é o autonomismo. Porque nesse movimento mais de massa se expressavam justamente esse sentido contraditório que eu tentei colocar na fala. Porque, de um lado, eram setores que estavam combatendo por demandas que diziam respeito à sua vida, políticas, sociais, e diziam respeito também à juventude trabalhadora, aos trabalhadores, e eram, ao mesmo tempo que faziam isso, tinham um rechaço profundo, muito grande, contra aquilo que eles identificavam como o representante do velho, ou o representante de setores que estavam ali só para aparatar, ou para poder fazer política, para poder levar as eleições, que, na verdade, é um rechaço que é muito mais contra os partidos da ordem, contra o PT, contra os grandes grupos, do que contra aqueles movimentos ali de esquerda que, não foi na quinta-feira isso, né? Que, num ato numa quinta-feira, foram agredidos por amplos setores que, na verdade, não eram amplos setores, eram setores que a gente sabe, identifica claramente como setores neonazistas. O que gerou um grande debate, aí eu acho que, já respondi um pouco da sua fala, eu acho que reafirma um pouco a característica, o que gerou um pouco do debate foi a ação dos representantes dos partidos tradicionais, como o PT e esses grupos que o apoiam, porque eles estavam dizendo justamente que esse movimento, né, era um movimento de setores fascistas, reacionários, que querem acabar com a organização da classe trabalhadora, justamente para poder fazer com que um elemento que é contraditório, que tem elementos de progressismo, mas tem elementos de um questionamento negativo, né, no sentido das organizações tradicionais, fazer com que isso não pudesse se chocar claramente ao que é, e o que representa mais o que é o velho, que é o PT, que são esses agrupamentos. Então, acho que, na verdade, reafirma um pouco, tá ligado? E a nossa ação, quando a gente define o autonomismo, me parece que é muito mais de entender o processo e poder dialogar e demonstrar o quão mais avançado para poder se combater melhor a organização, seja em agrupamentos de juventude, seja em partidos, tá ligado? Sobretudo em partidos. Me parece que é muito mais dialogar do que demonizar, como fizeram todos esses setores, porque isso cumpre objetivos muito claros. Eu acho que é um exemplo que é um espírito de época mais em geral. Não, o Boff respondeu desde a experiência brasileira, né, que eu acho que é bem importante assim, da gente pensar. Que tem, inclusive, uma série de correntes no autonomismo brasileiro. Algumas são correntes com ideias mais sólidas, outras são correntes, na verdade, não chega a ser corrente, né? Chega a ser mais realmente um espírito de época, assim, uma negação à organização partidária e tudo isso. Mas eu concordo bastante com o sentido que colocou o Boff. Eu queria, na verdade, abordar contando uma experiência que aconteceu em outro país, na realidade, né? Na Espanha. Porque foi muito interessante, assim, a gente tem um camarada que chama Raul Godoy, acho que um monte de gente aqui já conhece, sabe quem é, né? Que é um camarada que esteve na linha de frente da luta pela ocupação de fábrica em Zanon, que já está há mais de 10 anos ocupada e posta para produzir sob controle operário, que é uma luta bem importante que aconteceu na Argentina, que, na verdade, foi uma concretização de um dos itens do programa de transição, né? Que é a ocupação e posta em produção de toda a fábrica que ameaça demitir. E ele, no último, acho que há 2 meses, teve a oportunidade de fazer uma viagem para a Europa e conhecer uma outra fábrica ocupada na Grécia, que tinha se inspirado bastante no exemplo de Zanon. E foi muito interessante, porque essa viagem que ele fez se completou também com uma viagem para a Espanha, na qual ele fez uma série de debates na CGT espanhola. Para quem não sabe, a CGT é uma central
é uma central sindical extremamente importante, que tem uma tradição que remonta à Revolução Espanhola e que é anarquista de cabo a rabo. Assim, é uma organização completamente anarquista sindical, e foi muito interessante, assim, porque depois a gente pôde ver o que os companheiros da CGT espanhola opinaram sobre a experiência de Zanon, e os comentários eram muito moralizantes, porque eles diziam assim, olha, a gente gostou muito da visita do Godoy, porque ele veio aqui, ao invés de ficar vendendo um peixe, de que tudo que acontece lá é maravilhoso, e a organização dele é a melhor do planeta, e o Zanon foi uma coisa que aconteceu magicamente, sem nenhuma contradição. Ele veio aqui e colocou todas as contradições que existem para você manter uma fábrica ocupada, produzindo sob controle operário no mar do capitalismo, né, porque tudo em volta é capitalista, das próprias contradições que isso se expressa no interior da fábrica, mas também da importância dessa experiência desde um ponto de vista de como legar uma nova tradição subjetiva e objetiva para a classe trabalhadora, ou seja, convencer a classe trabalhadora que, frente à crise capitalista, ela não está fadada a se transformar em mendiga, que ela sabe produzir, que ela pode dirigir a fábrica sem os patrões, e que, nesse sentido, isso é um exemplo de como, se os trabalhadores podem, em pequeno, conduzir uma fábrica sem os patrões, eles podem conduzir a sociedade. Porque, em última instância, essa é uma escola importantíssima de como partir do mais elementar, que é a unidade de trabalho, para o questionamento de toda a sociedade. Né? Então, assim, foi muito interessante da gente ver que, apesar deles defenderem uma estratégia completamente distinta, a partir dessa experiência se pôde abrir um diálogo, que foi um diálogo bastante avançado, inclusive porque o nosso camarada Raul Godoy, a todo momento, ligava a política concreta que a gente conseguiu levar adiante em Zanon com as linhas do programa de transição que foram escritas pelo Trotsky, que era um comunista inveterado, e que está ligada e que essas linhas estão ligadas justamente a uma visão estratégica de Estado proletário, de Estado dos trabalhadores, né? Que é uma coisa que os anarquistas, desde sempre, negam. Né? A grande diferença é que os anarquistas acham que, depois da Revolução, no dia seguinte, você não precisa ter uma ditadura do proletariado, porque todo mundo já vai ser livre e tal. E não precisa, exatamente, não precisa combater as classes inimigas, e que, invariavelmente, vai cair num Estado autoritário, quando, na verdade, a importância do programa de transição e do Trotsky é justamente ter explicado por que a União Soviética se burocratizou e oferecido um programa de combate a isso. Então, o fato de que a luta de classes se agudize em uma série de países que têm, inclusive, correntes que defendem outra estratégia e que têm fortaleza, faz também com que a gente possa aproximar debates estratégicos a partir de experiências comuns. Então, se, por um lado, o nosso debate com o autonomismo é um debate teórico, político, estratégico, implacável, por outro lado, entrando numa outra situação da luta de classes, não há que ter nenhum sectarismo no sentido de acreditar que são pessoas que não podem avançar para uma estratégia revolucionária correta. Então, acho que a grande questão é não ceder à pressão autonomista, mas, ao mesmo tempo, não levantar uma política que não permita que a gente faça experiências comuns. Alguém mais? Costela, vem. Meu nome é Alexandre, mas pode me chamar de Costela. No final aqui da fala do Boff, ele falou sobre a educação, o ensino, um pouco, né, na verdade. Ele falou sobre o novo mundo e tal, que a gente quer construir e tal, que é onde aqueles que quisessem estudar e entender a natureza, né, uma das coisas, entender a natureza para poder, assim, dominá-la melhor. Esse mundo seria possível fazer isso. Na verdade, isso me lembrou um pouco um debate, assim, porque uma diferença dos anos 30 para cá, na verdade, é que nos anos 30, o debate sobre a poluição, esse debate ambientalista, na verdade, ele não estava colocado,
né? E, assim, claro que depois de um tempo que foi se desenvolvendo, todas essas questões ambientais e foram se questionando tudo, ainda mais assim como um resultado da restauração burguesa, se conseguiu assim desviar assim o debate ambientalista para outros vieses, assim. Então, você vê as indústrias verdes assim como nicho de mercado, tem assim, muita influência do autonomismo, assim, que reivindica algumas sociedades tribais, assim, tipo a relação da natureza que elas têm e tal. Na verdade, o central. Qual que é a pergunta, então, né? A partir do programa de transição, então, qual que tem que ser a resposta que a gente tem que dar para os problemas ambientais, na verdade? Qual que tem que ser a resposta? Tem mais alguém, gente? Que aí a gente já faz uma... Quem é? Estou vendo um braço, mas não estou vendo a pessoa. Bia? Kevin? Shuri? Oi, boa noite. Meu nome é Bia. Eu sou de Belém do Pará. Então, eu só esqueci o nome dela. Oi, Simone. Adorei a tua fala. Falaste... tua também, Boff. Com algumas críticas, é claro. Então, Simone, quando você falou sobre a questão da gente estar ainda, infelizmente, ainda o discurso nas ideias marxistas ainda estarem muito distantes da classe operária e tudo mais, eu fiquei imaginando, tentando imaginar nossos desafios, né, os desafios da gente para estar chegando com essas ideias até a classe operária e para além disso. Às vezes eu sinto muito que as ideias marxistas, nossas ideias, nossos discursos, ainda estão, a nossa forma de falar ainda está muito voltada para o meio academicista, para o meio dentro da universidade, e eu não consigo perceber, por exemplo, todo esse debate que é importantíssimo, que eu estou presenciando aqui, mas eu não consigo observar ele dentro de uma tribo Munduruku, ou de uma tribo dentro do estado do Pará, ou de qualquer outro estado que tenha tribos indígenas e tudo mais. Então, eu fico imaginando quais são os nossos desafios para a gente, nesse momento, né, que foi tão bem colocado como um momento, não sei se de transição, mas um momento que a gente tem aí tem uma mudança de cenário, e fico me perguntando também como a gente consegue ou vai conseguir chegar, né, nesses povos. E aí eu bato na questão indígena, mas não é só a questão indígena, são a juventude da periferia, são as outras classes que não estão dentro desse meio universitário, não conseguem entender tão bem esses nossos espaços. É isso. Eu sou o Kevin, ou Univec, depende de quem for. Uma questão, assim, tipo... historicamente, já mostrou que só a revolução ela não dá conta de responder algumas demandas, tipo, da questão da mulher e a questão dos LGBTBI. Acertei a sigla? Aí. Porque, tipo, se você pensar assim no marco da degeneração na União Soviética, no stalinismo, já voltou a questão da família, era propaganda da família do nível comum,
tipo Papai, Mamãe, Filhinho, etc. Revistas que propagandeavam essa ideia de família, a visão que falava que a homossexualidade era uma degeneração pequeno-burguesa. Tipo, isso mostrou que só a revolução não responde essas demandas. E, tipo, analisando a conjuntura do país agora, que, tipo, tem agora a pequena burguesia na rua e tem alguns trabalhadores mesmo sobre uma liderança burocrata, e, tipo, de como a gente avança na consciência de ambas as massas, porque, tipo, a classe trabalhadora, a gente já sabe que ela é machista e homofóbica, que a pequena burguesia também é machista e homofóbica, e que há muito que avançar, né, na consciência dessa coisa. E como isso se dá na conjuntura do nacional, assim. É isso. Meu nome sou mais conhecido como Kaká, sou metalúrgico. E é o seguinte, eu queria fazer mais uma intervenção no sentido de responder algumas perguntas que já foram colocadas aí, que é assim, a gente às vezes se pergunta, um programa de transição foi feito aí na década de 30, caramba, meu, o bagulho mó velho aí, como é que a gente pode colocar hoje, meu? O negócio é mó antigão, o Trotsky já nem osso mais existe aí, pô, que negócio mais arcaico, esse negócio tá antigo, né, meu? Bom, é o seguinte, a gente poderia estar falando isso se a gente ainda tivesse em janeiro, fevereiro, né? Se isso aqui, essa discussão sobre o trotskismo fosse em janeiro, fevereiro, a gente até poderia estar falando, porra, é mesmo, né, meu? Como é que a gente ia começar a discutir esse negócio? Bom, eu te digo o seguinte, cara, que tudo, ele parte, primeiro, da realidade, né? Da necessidade, né? A gente não estaria fazendo essa discussão hoje sobre o programa de transição. A gente já fez outras vezes aqui com a organização, mas foi em outros períodos, e a realidade não ajudava. Mas só que é o seguinte, cara. Hoje, a situação, para mim, ela se acelerou no sentido de que um trabalhador, na hora que você discute a questão do seu salário, a questão que hoje a própria burguesia está pé da vida porque o PIB dela não vai crescer, porque a inflação está comendo o salário de todo mundo. Então, aí eu pergunto, será que é mais fácil ou é mais difícil você discutir a questão do programa de transição hoje com a pessoa, que é a questão de escala móvel de salário, que é uma das coisas que está dentro do programa de transição? E o que é a escala móvel de salário? É o cara reajustar o seu salário de acordo com a inflação. Então, isso já é uma discussão que já está colocada. Tá? E não é uma discussão que eu estou colocando aqui primeiramente para vocês. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo colocou isso de 1º de maio, para 1 milhão de pessoas, que eles iam começar a fazer campanha e reivindicação nas fábricas para isso. Então, não é nós que estamos colocando o programa de transição, é a realidade que está colocando o programa de transição. Então, essa é a questão que a gente tem que ver, que não é uma historinha de livro, uma historinha de papel ou um sonho de um revolucionário. É a realidade. O que nós estamos lutando ainda não é nem pelaquilo que é a libertação do ser humano, que é a revolução. Nós estamos lutando ainda para conter um pedaço a mais da migalha. Essa é a grande merda. Entendendo? Porque se nós não tivéssemos uma crise de direção, não tivesse sido a história dos partidos, não tivesse traído a classe trabalhadora, não tivesse afundado a classe trabalhadora, ao invés disso, eles tivessem continuado a luta mostrando realmente as contradições de classe que o sistema capitalista coloca, nós não estaríamos mais discutindo, nós estaríamos já no socialismo. Está entendendo? Ou, se não estivesse, já estávamos discutindo a revolução. Essa é a grande questão. O programa de transição, ele é o quê? Para mim, ele é o bisturi que abre o defunto para mostrar suas vísceras. E já podre. Essa é a grande questão. Ele só abre para que os trabalhadores elevem a sua consciência e veja, porra, meu, não dá, vou ter que decidir, velho. Ou eu morro junto com o capitalismo, ou
eu luto para superar o capitalismo. E outra coisa, mas o capitalismo ele se destrói sozinho? Ele pode se destruir? Lógico que não. Por quê? A história já mostrou. A história já mostrou. E sabe como que ele mostra? Destruindo, matando os seres humanos. Esse é o único jeito. Por quê? Você tem uma população mundial que cresce, que tem demandas, tem necessidades, precisa de transporte, precisa de saúde, precisa de educação. Mas o capitalismo ele se pauta pelo quê? Pelo seu lucro. Ele não se pauta pela necessidade do ser humano de se evoluir, de ter casa para morar, de ter comida no prato, de ter saúde, de ter educação, de ter lugares onde possa se expressar a cultura e a arte. Ele não se pauta por isso, ele se pauta pelo lucro individual dele. A sua mansão de 1 hectare tem tudo. Tem cinema, tem loja. Quer dizer, a loja nem precisa, porque ele liga, vem o seu diamante pelo correio ou alguém leva. Então, ele tem o socialismo. Agora, quem tem que levantar 4 horas da manhã, pegar um busão lotado, trabalhar 10 horas por dia, ver todo dia ele constrói maravilhas, vê aquelas máquinas monstros sendo na sua frente, construindo milhares e milhares de quilos de alimentos, milhares de automóveis, e outro construindo prédios enormes, monstruosos, e depois voltar para casa e ver que aquele prédio, nenhum deles vai ser para ele, nenhum carro daquele vai ser para ele, nenhuma cesta básica que ele produziu vai ser para ele. Pô, é difícil. Esse não dá para ter que chegar é muito simples a discussão do programa de transição. Acabei de discutir o programa de transição com vocês aqui. Entendeu? Não, na verdade, eu sou o Guilherme, prazer, estudante de letras, tal, militante da Juventude às Ruas. Não, eu só queria intervir, na verdade, sobre a questão que o Costela colocou. Acho que vocês iriam colocar, mas, sei lá, eu queria falar. Não, acho que assim, tipo, os problemas ambientais que a gente, que o planeta Terra está vivendo nos últimos anos em grande parte por causa da irracionalidade, a forma irracional de produção que o sistema capitalista nos coloca. Acho que isso todo mundo sabe e tal. E acho que, tipo, na verdade, o programa de transição tem uma questão que ele não toca diretamente na questão ambiental, mas toca na questão da jornada de trabalho, que seria as escalas móveis das horas de trabalho, que o Trotsky coloca em determinado momento, os trabalhadores vão exigir redução radical da jornada de trabalho para a gente poder pensar como a produção deve ser colocada, para a gente atacar diretamente os lucros dos capitalistas, que se dão através da extração da mais-valia, que é uma extensão de uma jornada de trabalho na qual a produção é expropriada do trabalhador, basicamente assim, e que, na verdade, tipo, pode ser ligado com a questão socioambiental de uma maneira muito correta. Assim. Que o que a gente está vivendo atualmente é que a gente precisa parar de produzir. O planeta Terra não sustenta. Assim, a biosfera está sendo completamente destruída. Não simplesmente do ponto de vista de devastação de mata atlântica, de mata, caralho, 4 e tal, mas também do ponto de vista de aquecimento global, do ponto de vista de destruição da camada de ozônio, do ponto de vista de as geleiras estão sendo destruídas, tal, blá, blá. E aí, tipo, nesse sentido, a redução radical da jornada de trabalho colabora no sentido de que as pessoas vão começar a ter tempo para poder pensar como a produção deve ser feita, e também diminuição da produção mesmo. Não sei, um pensamento que eu tenho, não sei se os companheiros concordam tanto. Só queria intervir sobre isso rapidamente. Acho que a gente pode responder essa rodada, depois a gente avalia se segue ainda ou não. Vou começar também por essa questão do meio ambiente. A questão é a seguinte, assim, para o marxismo, até onde eu entendo, a relação do homem com a natureza assume um papel central, né? Desde a obra do Engels, passando pela obra do Marx, e toda a discussão que se faz do homem como um ser que se distingue dos animais a partir da capacidade de trabalho, ou seja, de transformação consciente da natureza, né, para atender às suas próprias necessidades, isso tem no pensamento marxista um papel chave. E que uma das grandes discussões que eles sempre colocaram foi que no capitalismo a relação do homem com a natureza ela é conflitante porque a relação do homem com o trabalho é conflitante. Então, ou seja, o que faz do homem homem, que deveria humanizar
que é a capacidade de criação e transformação da natureza, termina sendo um elemento de alienação, porque nesse processo produtivo, o homem está produzindo para o capitalista, não está produzindo para si. Então, ao invés de se humanizar no trabalho, na transformação da natureza, isso termina tendo o efeito oposto. Isso, assim, para dar uma... Eu acho muito interessante essa discussão para a gente pensar, né? Porque se a gente for refletir sobre o que vai ser a relação do homem com o trabalho numa sociedade em que não existem classes, numa sociedade em que o homem pode produzir para, de fato, responder às necessidades da própria humanidade e no potencial de realização que isso vai trazer, de fato materializado, a gente vê que essa relação que a gente tem com a natureza hoje, que é uma relação muito mais contraditória, ela tende a ser muito mais harmoniosa. Nesse sentido, eu estou colocando tudo isso por quê? Porque eu acho que a discussão de meio ambiente ela tem 2 níveis. Em primeiro lugar, tem um nível que eu não concordo em nenhuma maneira, que é a visão que veio apresentando, por exemplo, teóricos como Michel Lévy, na França, que, de maneira oportunista, para poder fazer negócio político com os setores verde, né, do Partido Verde, que vinham dos movimentos ambientais na década de 90, justamente no momento em que esses movimentos eles eram anti-operários, eles apareceram como uma alternativa contra o socialismo, enfim, contra os partidos tradicionais. Isso levou a que, por exemplo, esses teóricos fizessem uma crítica ao Marx, dizendo que o Marx era um cara que fazia um fetiche do avanço das forças produtivas e que não via que necessariamente isso ia entrar em contradição com o aspecto de preservação ambiental, que é uma crítica, para mim, bastante leviana, porque, na verdade, tipo, quando Marx pensa no avanço das forças produtivas, ele está pensando justamente nessa reintegração, né, da relação entre a humanidade e a natureza, né, que não é a mesma coisa, que tem um salto de qualidade, né, do homem para a natureza, mas que estão relacionados, e sem isso não existe. Então, assim, esse é um aspecto mais teórico que eu acho que é interessante da gente refletir. O que, para mim, parece claríssimo, que o programa de transição, num certo sentido, antecipa esse alerta, diz respeito justamente à necessidade de se colocar a produção sobre bases racionais, e não sobre bases anárquicas, que é o que domina no capitalismo, que visa o lucro. O lucro, portanto, ele é imediato. E, ao ser imediato, ele tem uma barreira clara, né, na racionalidade a qual ele se pretende. Então, assim, essa racionalidade da produção ela não é levada até as últimas consequências. Quantas vezes a gente vê que existem 1000 formas energéticas muito mais ecologicamente viáveis, muito mais baratas e um monte de coisa que termina parando porque é brecado justamente pelos interesses dos grandes monopólios. Então, assim, se trata justamente, toda a discussão do meio ambiente, nessa concepção, tem que estar ligada a uma estratégia revolucionária, tem que estar ligada à estratégia de superação do capitalismo, porque senão, gente, vem o cara lá, o Al Gore, que é um baita do imperialista, que era o candidato do Partido Democrata, e está lucrando horrores com o capitalismo verde, entendeu? E ninguém no mundo vai me dizer que isso é uma resposta à questão do meio ambiente, não pode ser. Então, ou se, de fato, se supera as bases do capitalismo, então realmente não tem, é tudo outros grupos do capital tentando lucrar com essa discussão. No que diz respeito à pergunta que a Bia, né, fez, eu acho que, na verdade, assim, o seu questionamento e o do Kevin, num certo sentido, eles estão relacionados, assim, porque você colocou justamente a questão de como a gente faz, né, tendo em vista essa separação do marxismo em relação às amplas massas, para reverter essa situação, inclusive pensando na situação dos indígenas e tudo isso. Eu acho que, na verdade, a grande questão é justamente a gente se apropriar da lógica do programa de transição e de toda a teoria formulada, né, pelo que há de mais avançado do marxismo, tendo em mente de que a classe trabalhadora é o sujeito fundamental, mas ela não é o sujeito único, né? A revolução ela é realizada por amplas massas. Então, a classe trabalhadora ela tem a necessidade de levantar, na sua luta revolucionária, a demanda de todos os setores explorados e oprimidos. Nesse sentido, os indígenas que estavam lutando contra o governo Dilma, que queria lá acabar com as reservas para construir lá as barragens, né, na verdade, para favorecer as grandes empreiteiras.
nesse sentido, a gente levantar também um programa de unidade com a juventude e também, mais concretamente, não fazer só propaganda disso, né? Nós, por exemplo, somos uma organização ainda bastante pequena, principalmente se a gente for pensar na extensão que tem esse país, que é um país continental, e no imenso número de trabalhadores e de jovens que vivem nas periferias, enfim, sabendo que a nossa acumulação ainda é bastante inicial nesse sentido, mas o esforço que nós viemos a fazer em todo esse último período é de concretizar esse programa aonde isso é permitido. Então, por exemplo, tendo essa lógica que a gente veio levantando uma política bastante contundente no sentido de lutar pelos direitos, por exemplo, dos trabalhadores terceirizados, que é uma coisa que o sindicalismo tradicional não liga, né, ou liga só de palavras, mas terminou sendo cúmplice da divisão das fileiras da classe trabalhadora, e, nesse sentido, também avançar para pensar justamente como elaborar demandas concretas que respondam às questões da juventude negra das periferias. Por exemplo, toda a discussão que a gente faz em relação à polícia, nós somos talvez a única organização aqui do Brasil que não considera os policiais como trabalhadores, né, só porque eles são assalariados, mas porque a gente considera justamente que são os cães de guarda da burguesia que não podem passar para o nosso lado assim, se a gente apoia a greve deles, por melhores condições de trabalho, que, em última instância, é conseguir um cano mais avançado para atirar em você depois, quando você estiver fazendo manifestação. Então, isso tudo são esforços justamente para sedimentar essa aliança e, através da própria prática política, depois chegar à conclusão de que isso não foi a gente que inventou, isso já estava no programa de transição. Esse exemplo que eu estava dando da fábrica ocupada na Argentina, em Zanon, não fomos nós que inventamos isso lá. Chegamos lá e falamos, nossa, nós somos inteligentes pra caramba, vamos ocupar essa fábrica aí e tal. Não, isso estava no programa de transição, é uma das consignas. A partir do momento que as condições objetivas permitiram que a gente fizesse essa experiência, nós fomos muito consequentes em tentar fazer com que ela se concretizasse. Então, me parece que o movimento para que o marxismo volte a se ligar à classe trabalhadora, ele é duplo. Por um lado, ele envolve o debate de ideias, mas ele envolve também você conseguir concretizar essas experiências que, por menor que sejam, vão sedimentando uma nova subjetividade, uma nova referência por parte dos trabalhadores e da juventude nesse programa que é o marxismo, que vem do marxismo. Depois, por fim, assim, só dialogando com a questão que o Kevin colocou, das questões LGBTT e a questão das mulheres e o grande retrocesso que foi o stalinismo, assim, eu acho que é muito importante a gente perceber isso, principalmente no momento que a gente está vivendo na situação nacional, em que, assim, todo mundo fala, né, do Oriente Médio, que o Oriente Médio é atrasado porque ali tem 1000 estados teocráticos, que horror, que barbarizam tudo, por causa da presença da religião no Estado. Mas aqui no Brasil vem se operando um avanço de ataques ao Estado laico impressionante. Assim. Só no último período a gente teve a votação do Estatuto do Nascituro, que coloca os direitos do feto fecundado, inclusive em caso de estupro, acima dos direitos da mulher. Então, por exemplo, uma coisa que é bizarra assim, no Estatuto do Nascituro é que eles garantem que o estuprador seja obrigado a pagar uma pensão para a mulher, entendeu? E que, a partir disso, registre o filho. Isso por conta da influência da bancada religiosa. Entendeu? Agora, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil está fazendo uma pressão brutal sobre o governo para impedir um projeto de lei em que as mulheres que sofreram abuso sexual sejam atendidas e tenham acesso ao que eles chamam de profilaxia da gravidez, que é o atendimento emergencial no qual se toma coquetel anti-HIV, você faz uma série de exames, tem atendimento psicológico e tudo isso. Então, assim, isso é a barbárie, tá? Isso, na minha opinião, é a barbárie. Então, assim, para a gente pensar a importância que tem resgatar o que foi os grandes avanços que os bolcheviques conseguiram legar para as mulheres em 1917. E em meio a uma guerra civil muito dura, no qual se votou o Código Civil de 1918, que dava direitos às mulheres e dava direitos, enfim, individuais, ao contrário do que se pensa, de que o comunismo nega a individualidade, mas davam direitos que são direitos extremamente mais avançados do que os que estão sendo postos em marcha em uma série de países, inclusive no Brasil, em que a presença das bancadas evangélicas, católicas, tem cumprido esse papel nefasto
de pressionar nesse sentido. Então, nesse marco, claro que hoje a gente tem questões que não estavam colocadas tal e qual no programa de transição, como, por exemplo, a questão da luta LGBTT, mas, evidentemente, isso é parte do sistema de alianças que a classe trabalhadora inevitavelmente vai ter que forjar para conseguir tomar o poder. E eu acho que aí, nesse sentido, cabe resgatar um exemplo que está até num livro que a gente publicou, que chama Precarização tem nome de mulher, tem rosto de mulher, desculpa, que está aqui assim na banca para vender, que é bastante interessante, na qual a gente foi com a nossa companheira Virgínia, que muitos conhecem, né, apoiar uma luta dos trabalhadores quarteirizados no metrô, que são os setores mais precarizados, e aí, ao contrário do que se pensava, de que a gente ia chegar lá e o que mais ia se fazer sentir era o preconceito dos trabalhadores em relação à nossa companheira, que é parte, né, do movimento LGBTT, na verdade, o que aconteceu foi justamente o oposto. Eles falaram, não, ninguém vai tirar ela aqui, porque ela veio aqui lutar do nosso lado, então a gente apoia ela, a gente vê que essa luta é séria, para a gente não pensar também que a classe trabalhadora, que dê certo, né, sofre uma série de pressões machistas, enfim, uma série de pressões que apontam nesse sentido, mas de que essa consciência não pode se transformar muito rapidamente, como, por exemplo, também se demonstrou na Argentina, quando um dos grandes aliados do processo de reivindicação pela União Igualitária foi a própria classe trabalhadora. Então, assim, pensemos tudo isso nesse marco, resgatemos também esse debate, porque aí também os bolcheviques deram lição em 1918, né, e legaram uma tradição muito mais avançada, que estava justamente relacionada à sua estratégia de revolução internacional, que depois o stalinismo foi golpeando cada um desses direitos até restituir a família no seu molde mais conservador, colocando a mãe soviética como símbolo da pátria, e nem falar das tradições guerrilheiras latino-americanas, porque essas aí, assim, eu gostava muito do Che Guevara, até ler um livro dele uma vez que falava qual é o papel da mulher no apoio à luta da guerrilha, e ele falava, não, a mulher, ela pode ajudar costurando os uniformes das mulheres, dos guerrilheiros, tá. Mas é importante a gente perceber que isso não era machismo individual dele, isso estava ligado à estratégia. Era uma direção pequeno-burguesa, em última instância, que não tinha uma estratégia integral marxista, como tiveram os bolcheviques por ocasião da tomada do poder. Então, todas essas discussões vão estar colocadas agora com muito mais força e são parte justamente da gente buscar unificar com a luta dos trabalhadores. Então, galera, eu vou fazer uma intervenção bem rápida, porque a hora já está avançada, a gente vai tomar uma brejinha aí também, né? E bom, sexta-feira. Mas só sobre a intervenção do Costela, porque para mim abre uma discussão muito importante. Eu vou contar uma coisa que talvez seja... na verdade, assim, antes disso. Porque assim, o programa de transição, de fato, não entra em específico nessa questão. Mas a lógica dele de conjunto, a Simone tentou expressar, o próprio Gui Kranz colocou, tenta demonstrar como a forma do capitalismo em lidar com a transformação da natureza é uma forma que não é só irracional, mas também é predatória. Justamente tem a ver com qual é a base do capitalismo, que é a obtenção do lucro a curto prazo, isso seja às custas do sangue das costas dos operários, seja às custas de rios, terras e etc. No entanto, tipo, historicamente, o capitalismo significou um salto histórico no que diz respeito à capacidade do homem em transformar a realidade a seu serviço, certo? Pela primeira vez na história, com o capitalismo, com a Revolução Industrial, o homem passava a não mais se pautar simplesmente pela natureza, mas a partir daí poder pautar a natureza e construí-la, mas justamente com esses limites. Mas os limites ficam bem claros. Eu vou contar uma anedota que talvez seja tão incrível quanto o fato de que o Eike Batista perdeu 90% e já recuperou quase tudo de novo. Que assim, eu estava outro dia olhando a Globo News, assim, né, aquele jornal interessantíssimo, e aí, entre as milhares de notícias sobre futebol, as manifestações e tudo mais, apareceu uma notícia que eu nunca ia esperar, que era assim, a mulher com um sorriso no rosto olhou para a TV e disse: toda a produção mundial, 100% de toda a produção mundial, 50% disso é jogado fora, seja por problemas logísticos ou de venda. Aí eu olhei assim, eu falei, como assim? 50%? Aí eu pensei, deve ser 50% de alguma cidade, né? Alguma coisa assim, sei lá, de Paulínia, alguma coisa bem pequena. Aí ela reafirmou. Especialistas da ONU e da OEA determinam que 50% é jogado fora, seja porque as pessoas não conseguem comprar, seja porque se perdem na lógica da logística e da produção capitalista.
Tipo assim, essa é a expressão mais cabal do quão irracional é o capitalismo. E de quanto ele se pauta não pelas necessidades humanas, e sim pelas necessidades do lucro. Porque justamente, se são os operários que estão de posse do controle da economia, que estão podendo, a partir dos seus organismos, determinar quais vão ser as prioridades e como organizá-las e tudo mais, eles vão ser os que vão melhor dizer as maneiras da gente transformar a natureza a nosso favor. E certamente não é dessa forma, não é com esses critérios. E um outro exemplo maior, tá muito louco, é que eu vi uma notícia, isso é mais recente, ontem, que teve um cara que inventou uma lâmpada que ela é tipo meio indestrutível, assim. Ela não se repõe, tá ligado? E isso é verdade, eu pesquisei. E ao inventar essa lâmpada, o cara não só foi ameaçado individualmente por vários setores, como foi ameaçado por uma grande corporação. Porque aí a gente pensa, né? Qual que é a lógica capitalista? Você tem que vender. A venda vem de onde? Na necessidade de reposição. Se não tem reposição, não tem demanda. Mas se não tem demanda, não tem venda. Se não tem venda, não tem lucro. Se não tem lucro, é um ataque à propriedade privada e você tem que morrer. E essa é a lógica do capitalismo. Então, para mim, expressa um pouco de qual é a dinâmica.